Você está ouvindo o História FM. Inteligência artificial na história. Inteligência artificial é aquele tema que está na boca de todo mundo, tá todo mundo ansioso com as possibilidades, mas temeroso com os problemas, e já tem problemas aparecendo, questões éticas, enfim. Mas a pergunta é, as IAs como ferramentas, como elas podem ajudar o nosso trabalho? Quais as dificuldades, quais os lados negativos e quais as implicações éticas disso? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei o professor Rodrigo Bonaldo, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigado, Iclis. É um prazer estar aqui conversando com você, e eu gostaria também de mandar um alô para as pessoas que estão nos escutando. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, dou aula de teoria da história, e nos últimos anos eu venho me dedicando a entender o fenômeno da inteligência artificial, e para isso eu resolvi desenvolver também sistemas de IA que sejam úteis para a nossa prática historiográfica. Então é isso, vamos entender um pouco mais os usos e problemáticas das inteligências artificiais na história, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. O História FM é um projeto educacional gratuito, já está no ar desde 2019, já ajudou milhares de pessoas, mas ele só existe porque nós temos colaboradores que ajudam a financiar esse projeto. E você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria. R$2 por mês, você já ajuda o programa, você tem o seu nome citado aqui, tem acesso ao mural com os spoilers do que vem pela frente. R$5 por mês você ouve os episódios com antecedência. R$10 por mês você tem acesso aos roteiros, inclusive logo eu tenho que postar mais um lote de roteiro dos que estão atrasados. E você tem acesso a tudo isso por um valor módico, e ao mesmo tempo você apoia um projeto educacional gratuito. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Luiz Tati, Danilo Lins, Giancarlo Gonçalves, Iago Hubert, Carolina Macedo, Alex Ribeiro e Marcelo Cruz. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que esse programa existe. Se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer a sua colaboração. Ou se você quiser fazer um apoio diferente, assim, um apoio único, ou não quer fazer cadastro no Apoia-se, quer ajudar de outras formas e não faz questão de receber recompensa, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Inteligência artificial segue sendo blá 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 técnico. Na prática, se trata de uma máquina, um sistema artificial e inteligente que consegue executar uma tarefa de forma precisa, barata, rápida e, em geral, melhor do que uma pessoa faria, mas apenas esta tarefa específica. Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria começar te perguntando o básico. O que é uma inteligência artificial? Eu vejo algumas pessoas questionando esse termo, por exemplo, dizendo que elas não são exatamente inteligências, que o termo certo deveria ser outro, mas esse é o nome que se consolidou, né? Então a gente vai usar esse termo para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Então, de novo, o que seria uma inteligência artificial? Então, Eclis, essa é uma ótima pergunta, porque de fato, inteligência artificial é uma espécie de nome fantasia, ou de nome comercial, ou de nome de efeito para um campo da computação. E a história da inteligência artificial, ela se confunde com a história da computação, de fato. Claro, computadores, máquinas de calcular, eles existem desde a antiguidade. E no século XIX elas começam a ficar bem sofisticadas, eram máquinas mecânicas, mas cada uma delas fazia uma conta diferente. Tinha máquina de adição, máquina de subtração e máquinas muito mais complicadas, máquinas de cálculo integral, por exemplo. Até que lá pelos anos 20, 30 do século passado, século 20, começaram a surgir propostas de computadores universais, né? Ou seja, computadores que fazem todos os cálculos possíveis, exceto alguns bem específicos, né? Como as equações de Gödel, por exemplo. Então, o Alan Turing foi o mais famoso desses engenheiros e cientistas da computação, quando ele propôs, né, o seu computador universal, que acabou se transformando, né, na máquina de Turing, e que hoje é um computador como a gente conhece. Mas aí, daí que nos anos 50, 60, a expressão que aparecia, equivalente ao que seria hoje a inteligência artificial, ela era computação inteligente.
É só em 1955, na chamada de um seminário organizado por dois grandes expoentes do campo da computação, Marvin Minsky e John McCarthy, que eles lançaram nessa chamada, nesse Call of Papers, né, a expressão inteligência artificial, que se transformou no ano seguinte, em 1956, ia ser sediado em Dartmouth, né, uma grande conferência, né, com especialistas nesse assunto. E essa expressão, então, ela surge aí, inteligência artificial. E ela dizia a respeito, assim, de maneira muito ampla, tem várias definições, mas uma que eu gosto é de que a inteligência artificial diz respeito a sistemas que realizam tarefas que se acreditava que só seriam possíveis de ser realizadas por agentes humanos inteligentes. Não, uma definição muito ampla, né? Só que aí dentro da inteligência artificial a gente tem alguns paradigmas. O primeiro paradigma deles, eu vou falar de dois, né? O primeiro paradigma deles é o simbólico. O segundo é o conexionista ou subsimbólico. Bom, o que é isso? Eu vou explicar da seguinte maneira aí. Imagina assim que existem dois tipos de robôs. Tá? Existem vários, mas vamos simplificar para o pessoal entender com mais facilidade. O primeiro tipo de robô é um robô assim programado, hard-coded. Se eu escrever um código aqui, eu fizer tudo direitinho, eu posso fazer um robô que vai levantar daqui e vai abrir a minha porta, certo? Mas ele só vai fazer isso. Ele é baseado em símbolos, em manipulação de símbolos e em regras. Agora tem um outro tipo de robô que é assim, eu pego um algoritmo, esse algoritmo é uma maquininha de executar tarefas e eu jogo um monte de informação dentro deles. E daí ele vai ficar lá processando essas informações, reconhecendo padrões e depois depois de terminar esse treinamento de máquina, eu coloco ele nessa sala. Daí ele vai começar a interagir com a sala. E ele vai fazer coisas muito malucas. Ele vai botar o dedo na minha orelha, ele vai abrir a janela. E toda vez que ele fizer uma coisa que eu não quero que ele faça, eu dou um estímulo negativo nele, uma punição. E toda vez que ele fizer algo que eu queira que ele faça, como abrir a porta, por exemplo, eu dou uma recompensa para ele. E daí ele vai sendo assim, vai acontecendo o que a gente chama de ajuste fino, né, dos parâmetros do robô e ele vai fazer as tarefas que eu quero. Né? Esse segundo tipo de robô a gente chama de o robô de aprendizado de máquina, um programa de aprendizado, né, que foi proposto lá pelo Alan Turing num ensaio da década de 50, quando depois de descrever o famoso ensaio chamado Podem as Máquinas Pensar, né, que começa com o famoso jogo da imitação, né, mas o jogo da imitação é a primeira página, né, um experimento de pensamento que ele diz, pode um robô enganar um ser humano, né? Assim, tem uns caras dentro de uma sala e daí tem duas pessoas ali discutindo e tem um interfone e você só pode se comunicar pelo interfone, né? E do outro lado tem uma pessoa. E tem um robô, né? E uma pessoa, né, dentro da sala. E se esse robô conseguir enganar a pessoa que está fora de que ele é o humano e que o humano é o robô, então ele é inteligente. Mas essa é a primeira parte. Na última parte desse ensaio, né? O Podem as Máquinas Pensar, o Alan Turing diz o seguinte: ok, até agora a gente discutiu como é programar um computador como se fosse uma pessoa adulta, cheio de regras, tudo programadinho e tal, o que tem que fazer, o que não pode fazer. E se a gente fizesse o contrário? Se a gente programasse um robô para ele ser uma criança e ir aprendendo com o tempo, né? Esse é o aprendizado de máquina. Tá? E o aprendizado de máquina, ele tem um grande salto nos últimos 20 anos, mas com mais força, chamado aprendizado profundo de máquina, nos últimos 10, 15 anos. Não é? Por quê? Porque esse tipo de procedimento, né, o aprendizado de máquina, que é um nome meio antropomórfico, assim como muitas noções da computação, como a memória do computador, por exemplo, que a gente usa o tempo inteiro, é uma metáfora antropomórfica para processamento de informação por reconhecimento de padrões com uso de redes neurais artificiais. E esse tipo de procedimento, ele de aprendizagem de máquina, ele vai ter um salto, como eu falei, nos últimos 10, 15 anos, por conta de duas coisas. Para você fazer isso, você precisa de muita capacidade de processamento, por um lado, e de muitos dados, por outro lado. Então você vê o que aconteceu nos últimos 15 anos. Um salto enorme no processamento de informações gráficas, né? Placas de vídeo, por conta da indústria dos jogos, dos games, né? E 2, muitos dados disponíveis por conta das redes sociais, dados comportamentais humanos. Então você junta essas duas coisas, muitos dados e capacidade de processamento, você tem esse boom da inteligência artificial, que é o aprendizado profundo de máquina. Então vocês podem perceber, quem trabalha com texto, né, e quem estudou na universidade e tendo que ler textos em outras línguas, deve ter percebido que nos últimos 10 anos, por volta de 2010 em diante, tradutores online começaram a ficar cada vez mais comuns e cada vez melhores. Esses tradutores online, eles trabalham com processamento de linguagem natural, né?
E isso teve um avanço muito grande, justamente nesse mesmo período que a gente vê rede social e indústria dos games se juntando. A grande novidade, então, né, da IA nos últimos tempos é justamente a passagem de uma IA analítica, né, para uma IA generativa. Existem IAs fazendo várias coisas no mundo atualmente, eu não quero cobrir todas aqui. Meu foco desse episódio é a gente discutir as aplicações que já estão em andamento e as que ainda podem surgir, que dizem respeito à história, ao trabalho dos historiadores e tal, né? Porque, né, isso aqui é um podcast de história. Então eu vou focar esse primeiro bloco nas ferramentas de IA que estão mais popularizadas por aí, né? E aí a gente pode começar esse papo mais aplicado de um jeito mais familiar, que mais gente conhece e tal. Eu queria falar sobre as IAs generativas de texto. E aí, claro que a gente tem que falar do ChatGPT, que é a mais famosa do mundo. Como é que você avalia o uso que as pessoas têm feito dessa ferramenta? E de que maneiras você acha que ela pode ajudar ou atrapalhar o trabalho de professores e historiadores? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Porque, veja, Iclis, quando a gente fala do ChatGPT, do Bing, do Bard, não é? Ou agora Gemini, né? A gente está falando de Large Language Models, né? Os modelos de linguagem grande ou massiva, né? Como você quiser. E esses modelos, eles trabalham com uma arquitetura neural proposta pelo Google lá em 2017, chamada Transformer, né? E o Transformer ele foi proposto como um tradutor. Era um tradutor. Se você pegar o artigo Attention is All You Need, que o Google Brain publicou, né? Era isso, era um tradutor. Tradutor muito bom, por sinal. Essa é uma função, a função objetiva desses chatbots era traduzir texto, né? E é muito louco porque daí eles perceberam com o tempo que ficam mudando um pouquinho os parâmetros ali do ChatGPT, do Transformer, eles podiam gerar texto também. E essa é a passagem da IA analítica para a IA generativa, né? E claro, quando você está conversando com o ChatGPT, você está conversando com uma tabela, né? Uma tabela de Excel, ou de CSV, na verdade, muito provavelmente, né? Que é um formato mais menor, né? Mais leve. E o que tem nessa tabela? Nas colunas, nas linhas, você tem lá 20 trilhões de tokens, ou palavras, né? Tokens são as unidades simbólicas da programação, que a gente chama, no caso, processamento de linguagem natural, palavras. E nas colunas você tem mais ou menos 800 dimensões, se não me engano, ou seja, profundidade da tabela. E às vezes essa tabela ela se cruza, quer dizer, a probabilidade de uma palavra estar próxima da outra, ou de metade de uma palavra estar próxima da metade de uma outra palavra, como faz o ChatGPT, daí isso gera parâmetros, esses números ali, esses pesos são os parâmetros. E eles perceberam que mudando esses parâmetros ele podia gerar texto. E daí eles ficaram há anos desenvolvendo isso, desenvolveram métodos de aprendizado mais sofisticado, como o aprendizado por feedback humano, que é o grande que permitiu a OpenAI lançar, ainda antes que o Google, né, o ChatGPT. E ainda continua, na minha apreciação, continua melhor do que o Gemini, né? Porque eles ficaram mais tempo fazendo esse aprendizado por feedback humano, que eram os caras lá dizendo, tá bom, tá ruim, nas universidades americanas, e depois começaram a contratar gente no sul global, no Quênia, por $2, uma coisa, assim, uma precarização do trabalho também, outra dimensão da IA, até essa dimensão do capitalismo contemporâneo, né? Então, teve esse grande boom, né? Todo mundo começou a falar do ChatGPT. Eu lembro que eu estava terminando de escrever um artigo sobre inteligência artificial, e daí eu lancei o artigo, e daí que todo mundo começou a falar sobre isso, ficar apavorado. Pensei, não, agora eu vou começar a desenvolver, né? Eu comecei a estudar isso. E os riscos, né, que a IA generativa de texto particularmente envolve, né? Eles são bem conhecidos, né? Desde da geração de textos falsos, né? Da falsificação acadêmica, né? Isso tem preocupado muitos professores, né? Embora quem interage com esses modelos vai com o tempo perceber na hora, assim, que foi o ChatGPT que escreveu, né? Porque tem, assim, um template, ele não é programado para isso, mas o aprendizado por feedback humano, o aprendizado de reforço, que é a última etapa do desenvolvimento de um IA dessas, né? Ele vai meio que moldando, né? Uma espécie de template ali, além de vícios de linguagem, né? E você percebe, né? Claro que isso exige que você esteja também em interação com esses modelos. Esse é o primeiro risco, né? O segundo risco, Iclis, é a alucinação da IA. Também é um termo polêmico, mais um termo antropomórfico, como todo termo antropomórfico na computação é um termo polêmico. Mas o que isso significa? Enquanto a gente tiver um paradigma estatístico na IA, que é esse paradigma subsimbólico ou conexionista de que eu falei, né, do robô que aprende por reconhecimento de padrões, isso aí é outra definição de aprendizado de máquina, estatística com esteroides, né? É uma estatística turbinada. Então a gente sempre vai ter
5 pontos para baixo, 5 pontos para cima, que nem, né, a pesquisa eleitoral, né? Então ele sempre vai estar sujeito ao erro, porque ele está ali tentando prever a possibilidade da próxima palavra, e às vezes ele prevê muito errado, né? Isso tem a ver com a regra de Bayes, né, que eu chamo de o Money Hall Problem, né, mas que eu chamo de problema da porta do malandro. Assim, você está lá num programa de auditório, tem 3 portas, atrás de uma tem um brinquedo, no outro tem um macacão, né, nas outras 2. Daí você escolhe uma, o cara 1, daí o malandro diz, não, você não quer trocar, daí mostra 2, daí na 2 tem um macacão, vem aquela música assustadora, a criança chora, coisa horrorosa dos anos 90, né, não sei como sobrevivi. Mas, enfim, nesse momento que ele te mostra o outro macacão, é contra-intuitivo, mas quando ele diz você não quer trocar, você deve trocar, porque aconteceu uma coisa chamada mudança variável. Antes a chance era de 1/3, agora a chance, se você trocar, é de 2/3. Isso não faz muito sentido se você olhar para uma escolha de porta só, mas se você olhar em 100 portas, faz sentido. Então, moral da história, mesmo que uma IA seja muito bem validada, otimizada, em algum momento vai aparecer um macacão, e esse macacão é a alucinação da IA. Então ela vai inventar coisas, né? Vai chegar para nós como uma coisa inventada, né? E isso pode levar a desinformação, isso pode levar a um aprendizado incorreto, né? E às vezes é muito sutil, né? Você tá ali com um texto muito, né, convincente e de repente é uma bobagem enorme no meio. Acontece, né? Isso acontece bastante. Agora, de maneira bem mais prática, Icles, né? Quando a gente está interagindo com o ChatGPT, por exemplo, a dica que eu dou para um bom uso, a primeira dica que eu sempre dou é a seguinte: como eu falei, são maquininhas de aprender. Por que ao invés de sair perguntando para o ChatGPT como se fosse Moisés falando com Deus, por que a gente não ensina algo para ele antes? Pô, tô aqui lendo um texto muito difícil, eu nunca vi isso aqui antes e tal, uma matéria nova, é uma coisa muito teórica ou muito empírica, eu não conheço essas pessoas que estão sendo faladas aqui. Joga o texto ali, né? No início você tinha que quebrar o texto em 3.500 caracteres e tal, daí podia te dar um prompt para ele dizendo assim, olha, eu vou te ensinar um texto, ele é bem grande, vai resumindo as partes aí, daí quando terminar, né, eu aviso. Mas agora parece que a janela de contexto está bem ampla, então dá para botar o texto inteiro, dá até para mandar o arquivo, dependendo do modelo de linguagem que você está interagindo, né? Manda lá para ele e depois faz as perguntas. Pede para resumir o texto, pede para reduzir o texto a um tweet, ele faz, é bem engraçado. Pergunta qual o problema de pesquisa, pergunta qual a hipótese, pede para fazer assim bullet points, né, os principais pontos do texto, faz o que você quiser, né? Inclusive discute, olha, essa hipótese do autor é essa, beleza, né? Mas e como é que eu posso pensar hipóteses alternativas, porque eu estou querendo estudar o mesmo tema, estou tentando chegar no problema de pesquisa original para o meu TCC, eu gostei muito desse texto, mas eu quero pensar um pouco diferente, com outras fontes, daí faz um brainstorm lá depois de ensinar o robô, entendendo? E claro, leia o texto antes, né? Veja se o resumo que ele fez, porque a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é pedir para o GPT fazer um texto, né? Um resumo. Daí você lê, vê se é aquilo mesmo, se tem alguma bobagem no meio você corrige, você pode pedir para ele corrigir e tal, ensina ele direitinho e depois começa a perguntar. Vocês vão ver que os resultados de vocês vão ser muito melhores do que sair perguntando, né? Como se fosse assim um grande guru, né? Então eu acredito que a primeira etapa assim é não apenas saber o que perguntar, mas também ensinar alguma coisa pro ChatGPT, pro Bard, né? Agora não é Bard, mas Gemini, né? Do Google, né? E outro modelo de linguagem grande que você esteja interessado em utilizar, né? Nós estamos entrando em uma nova era da informação, que é a era da informação sintética. A revista Vogue confundiu uma montagem do Papa, que foi feita por inteligência artificial, com uma foto real, é só o começo do dilúvio de conteúdo delirado para chamar a nossa atenção. Logo vem os vídeos, os amigos imaginários mais convincentes que você já teve, redes sociais onde não dá para saber quem é real ou não, e muito, mas muito mais que a gente mal sabe conceber agora. Um outro tipo de IA que está bem em voga é as IAs de criação de imagem a partir de texto, de prompt de comando, né? Mais pra frente, aqui mesmo no programa, a gente vai fazer um bloco só de perguntas sobre os limites éticos, os problemas que isso pode trazer, mas por enquanto eu queria te perguntar o seguinte: que usos você percebe que professores, historiadores, graduandos e afins têm feito dessas ferramentas de geração de imagem relacionadas à história, no caso, né? E se você acha que há aplicações éticas desse tipo de ferramenta na geração de imagens para o nosso trabalho?
É uma boa pergunta também, né? Sabe que um ano atrás, um pouquinho mais, eu assinei o Midjourney, né? Midjourney é um desses geradores de imagem que me pareceu aquele que é o mais realista de todos, né? Se você der um bom prompt no Midjourney, você pode inclusive escolher a câmera que você quer, você pode escolher a iluminação, você pode pedir o estilo, né? E claro, depois quando a gente falar das implicações éticas disso, a gente pode explorar melhor os problemas relacionados a isso, né? Mas daí eu comecei assim no meu grupo, né? Que a gente tem aqui um grupo de IA História aqui na UFSC, que eu fundei há um pouco mais de um ano atrás, né? A gente começou discutindo texto, mas depois a gente começou a brincar também com as ferramentas, né? E o Midjourney chamou a atenção do pessoal, né? Claro que é uma coisa na época, assim, a gente ficava impressionado com aquilo, né? Hoje já faz mais parte do nosso cotidiano. E daí a gente ficou discutindo, né? Tinha ali estudantes de ações afirmativas e tal, o que a gente pode fazer com isso, né? E daí a gente teve a ideia de, lendo um texto da Saidiya Hartman, que fala sobre a fabulação crítica, né? Assim, um limite da ficção para se falar de histórias de pessoas que a gente tem pouca informação primária, um pouco isso. Vênus em 2 atos, esse texto, ela também tem um livro chamado Lose Your Mother, né? Acho que tem em português já. Ela trabalha com isso, né? E daí a gente ficou pensando, bom, ela faz isso com narrativa, com texto, né? E a gente pode fazer isso com imagem? E daí teve a ideia, assim, de pegar umas descrições de pessoas do século XIX, né? Esquecidas da história, subalternos, da história vista de baixo e tal. Daí um estudante pensou, não, vamos trabalhar com registros de pessoas escravizadas, né? E a professora Beatriz deu a dica daí pra gente de trabalhar com relatos de fuga, porque daí os senhores, né, de pessoas escravizadas, os escravagistas, eles colocavam no jornal uma descrição física da pessoa, né? Daí, a gente pegou essa descrição, né, traduziu pro inglês, né, fez um prompt, assim, e começou a jogar no Midjourney pra ver o que acontecia, né? Daí a gente começou a ter imagens das pessoas, claro, isso é uma fabulação, né? Mas a ideia era um pouco isso, chamar atenção pra presença negra e tal. Depois a gente começou a discutir também implicações éticas, acabou nunca divulgando essas imagens, né? Mas foi uma forma, só internamente aqui no curso, fazemos umas discussões aqui com os outros estudantes de ações afirmativas, o que eles achavam daquilo, se era problemático, se não era, né? Mas eu confesso que eu não sei mais para onde levar esse projeto. Foi uma série de experimentos que a gente fez, né, com descrições de pessoas a partir de fontes primárias, né? Então, acredito que pode ser uma ferramenta assim para você, né, produzir assim as sensações de presença do passado, é uma coisa que a indústria dos games já faz há um bom tempo, mas a gente pode ir explorando essas ferramentas para isso, né? Quem sabe no futuro a gente possa ter outras ideias também, né? Mas eu confesso que no momento eu estou mais voltado para o texto, né, do que para a imagem. Mas o princípio no qual eles funcionam é bem parecido, né? Eles têm pontos de dados, né? Recebem grande volume de dados, no caso imagem ou texto, daí eles tokenizam. O token é a unidade simbólica da programação, né? Uma unidade que você atribui um valor. E no caso do Midjourney, né, o que ele está fazendo, ou do DALL-E, ou do Stable Diffusion, né, dessa arquitetura difusora, né, o que ele faz é desintegrar as imagens em pixels e recompô-las, né? Então ele não está copiando e colando da internet uma imagem, mas ele está, assim, digamos assim, decompondo e recompondo as imagens no nível dos pixels, né, subsimbolicamente, né? Isso tem, claro, implicações éticas também e de direitos autorais que a gente pode discutir depois. Um outro uso relacionado à geração de imagens, e esse eu acho muito interessante, eu mesmo já usei em algumas ocasiões, são as ferramentas de IA para upscaling de imagem. Para quem está ouvindo não sabe o que é isso, né? Sabe quando você pega uma imagem na internet, mas ela está muito pequena, numa resolução muito ruim, aí você tenta esticar, porque você precisa aumentar ela, né? Para botar numa rede social, fazer um papel de parede de computador, não sei. E aí você vai aumentar ela, e aí esse aumento vai distorcendo a imagem, ela fica com a qualidade péssima, fica horrível e tal. Então, uma IA de upscaling, ela faz o quê? Ela lê a imagem e redesenha tudo que está na imagem num tamanho maior. Aí, claro, quanto maior a diferença do tamanho original, da imagem original para a versão grande, quanto mais detalhes você pedir para ela desenhar, mais isso afeta o resultado final. Às vezes não fica bom. Mas para mim, isso tem sido muito útil em casos em que eu acho que uma boa imagem para fazer uma capa de História FM, eu procurei, vi uma imagem e pensei, pô, essa é a capa ideal. Só que a imagem é muito pequena, sabe? E aí, isso acontece muitas vezes com temas de história da África, história do Brasil, que são temas que às vezes é mais difícil achar uma boa imagem
para fazer uma capa. E quando eu fui no Inteligência Limitada para falar sobre o dia D, eu queria mostrar uma foto da destruição de alguma das cidades que foi destruída por bombardeio aéreo dos aliados na campanha da Normandia, e eu achei uma foto excelente, assim, só que ela era pequena. Eu passei por um IA de upscaling, conferi, claro, né, depois de pronto, você tem que conferir com o original do lado para ver se tá tudo certo. E ficou muito bom, e eu consegui levar a imagem pro programa e tal. Então, assim, teve esse caso em particular, tem essa questão das capas do História FM, né, porque aqui, no caso, ela não tá gerando uma imagem do nada a partir de texto, pegando estilos artísticos de outras pessoas. O que ela tá fazendo é só redesenhar, né, em cima da imagem que você mesmo forneceu. Mas, enfim, o que você acha que essas ferramentas de upscaling podem ajudar no trabalho de historiadores, especialmente pensando aqui em historiadores que trabalham com imagem, né? Então, boa pergunta também, Iclis. Eu não sei se sou a melhor pessoa para responder. Como eu falei, fiz esses experimentos com imagens, né? Mas o negócio mesmo é texto, sempre foi, né? Como é que eu imagino que esses sistemas funcionem? Você tem ali numa imagem pequenininha, você tem um padrão bem claro ali, né? Então você não tem muita dificuldade em extrapolar esses padrões, né? Eu não conheço, né, na verdade, essas ferramentas também para dizer que eu tenho uma avaliação da validação delas, né? Mas eu acredito que o uso que você está fazendo já é um uso bastante criativo, né? Porque, por vezes, a gente pode tentar encontrar elementos que estão numa imagem muito pequena e nem uma imagem da internet. Você vê assim, por exemplo, o cara está estudando selos ou alguma coisa assim, ou estudando padrões de uma moedinha, né? Ou padrões muito pequenos. Isso daí tem sido usado também, a gente vai falar daqui a pouco, acredito, né? Para encontrar padrões em tabletes de argila antigos, lá da Mesopotâmia, né? Para tentar decifrar aquelas inscrições, as inscrições mais antigas que existem também no Windows, Sarasvati, né? Nesses lugares assim. Porque ali você consegue, se você com a ferramenta de upscaling, né? Você vai conseguir notar coisas que podem estar ou apagadas pelo tempo ou que são muito sutis ali, que tem um significado inscrito dentro delas, né? Então esse tipo de análise ela também é útil não só para quem vai trabalhar com imagens, mas também com quem vai trabalhar com cultura material, né? Que você vai conseguir identificar padrões que seriam imperceptíveis, né, na escala dimensional do raciocínio humano, ou mesmo nem do raciocínio humano, mas da percepção visual humana mesmo, né? E eu tava lembrando agora de uma situação que eu acho que o upscaling teria ajudado muito. Em 2019, eu tinha pensado em fazer um documentário sobre a FEB. Eu acabei desistindo por causa da pandemia e tudo mais, mas eu lembro que na época eu entrei em contato com algum arquivo lá do Rio de Janeiro, não lembro qual era, mas, enfim. E eu perguntei se eles tinham fotos digitalizadas da Força Expedicionária Brasileira e tal. E aí na verdade era algum órgão relacionado à FEB mesmo, não sei se era Associação de Veteranos, enfim. E aí eles me mandaram e-mail, estamos te mandando as imagens que a gente tem digitalizado. Eu pensei, vai vir um monte de imagem com uma resolução gigante, fotos digitalizadas de arquivo, um negócio, né? E o pessoal me mandou umas fotos, assim, tamanho 300 e poucos P por 400 e pouco P. Pra quem trabalha com imagem sabe que isso é um tamanho minúsculo, sabe? É um negócio que não dá pra trabalhar. E era um monte de foto minúscula, assim, coisa que provavelmente foi digitalizada pra postar em blog no começo dos anos 2000 e o pessoal ainda tava com essas imagens e tal. E aí se você não tem condição financeira de ir pra um arquivo, tipo assim, eu sei que tem fotos da FEB no arquivo tal no Rio de Janeiro, mas eu não tenho dinheiro pra ir pro Rio de Janeiro, e você precisa fazer algum trabalho, alguma coisa, você pega a foto em baixa resolução, passa pelo upscaling da inteligência e ela refaz essa imagem maior. Se ela não cometer erros grosseiros, dependendo do uso que você faz, é uma coisa que dá pra fazer. Pessoal que trabalha às vezes com análise de imagem, de fotografia, que não tem condições às vezes de viajar para um arquivo público de outro país, mas consegue a imagem numa resolução um pouco menor, a IA de upscaling pode resolver o problema, né? Então, enfim, me veio essa ideia na cabeça agora. Não, um uso me parece bastante legítimo. Eu fiquei pensando também que muito possivelmente dá para usar isso com imagens fora de foco, coisas do tipo assim. Também, porque essas IAs de upscaling, elas às vezes, é uma coisa que o pessoal inclusive faz, é pegar uma imagem um pouco desfocada e aí essa IA, ela redesenha a imagem toda, só que focando. Então, é um uso bem interessante, porque é aquela coisa, né? Bom, a gente vai entrar na discussão da questão ética de gerador de imagem, mas em grande medida isso tem a ver com, as polêmicas têm a ver com você treinar as IAs com o trabalho de outras pessoas e essas IAs roubarem, entre aspas, o trabalho das pessoas. Nesse caso, não. Nesse caso, a IA está sendo usada como ferramenta. Eu acho que isso é um grande ponto que a gente vai discutir no bloco 3. O uso ético da IA é usar ela como ferramenta e não como uma substituição de um trabalhador, né? Mas enfim.
E o GPT e os novos modelos de linguagem, que são capazes de gerar muito mais do que textos, devem estar em algum ponto entre os benefícios da eletrificação e os problemas que a radiação criou para quem usou indiscriminadamente, com o potencial de a gente só descobrir na prática se os usos vão ser tão benéficos quanto a eletrificação ou se podem deixar marcas como deixou a radioatividade. Aqui eu queria falar de algumas iniciativas e possibilidades de trabalho com IA, né? E para começar eu queria falar de uma ferramenta já existente que é o Transcribus. Eu descobri ela porque comentei no Twitter, né? Eu falei um dia no Twitter assim, bem aleatoriamente, que eu acho que um ótimo uso de IA para o trabalho de historiadores seria uma ferramenta que faz o trabalho mais pesado de paleografia de documentos, né? De leitura de documentos com caligrafia antiga, que é difícil de entender e tal. Uma IA que pega essa caligrafia antiga e transcreve com um texto legível para quem não conhece a caligrafia ou a linguagem da época e tal. Seria um uso extremamente útil. E aí me apareceram algumas pessoas falando, já existe, tem o Transcribus, não sei o quê. Então eu queria pedir para você explicar melhor pra gente como é que isso funciona, os limites dessa ferramenta também, porque ela também não é perfeita, né? As principais vantagens e desvantagens do Transcribus e aproveitar e perguntar, será que a gente não deveria estar trabalhando em alternativas brasileiras para essa ferramenta, se é que elas já não estão em andamento? Então, o Transcribus é você lembra que existe assim, lá nos anos 90, começou a surgir o OCR. O OCR foi assim, a primeira aplicação comercial, né, bem sucedida de redes neurais artificiais. Né? O que é isso? Né? O OCR, né? o reconhecedor óptico. Né? Começou a surgir no início dos anos 90 umas agendas, assim, que se você abrisse a agenda, você tinha que assinar o seu nome e aquilo virava senha. Porque ali tinha uma pequena rede neural que identificava o padrão da sua assinatura e aquilo se transformava, né, na forma de você abrir a agenda. Né? Só que isso evoluiu bastante. Né? Hoje a gente tem OCRs em basicamente tudo. Você pode colocar OCR em qualquer documento hoje em dia. Né? Só que aí que tá. Do OCR ele tem diferentes níveis de validação. E todo mundo que me escutou já deve ter percebido isso. Às vezes a gente pega um texto que tem um OCR defeituoso, a gente puxa ali para tentar copiar aquele texto e vem um monte de caracteres espúrios, umas coisas estranhas. Né? E o Transcribus, ele também sofre desse mal. Né? Porque o Transcribus ele é uma espécie de OCR turbinado. Ele é um Handwritten Character Recognizer, né? Um HCR. Ele é treinado para entender caligrafia humana. Né? E também algumas formas de escritas, serifas e, né, tipografias, né, antigas. É uma coisa que os OCR não fazem muito bem. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Innsbruck, na Áustria. Aliás, a Áustria é um país muito avançado em ciência de dados, né? E ele foi desenvolvido e ele foi treinado num corpus documental bastante vasto, mas aparentemente limitado à Europa Ocidental e também a lugares onde, né, os pesquisadores europeus têm interesse em pesquisar um interesse mais tradicional, né, na história do colonialismo europeu. Então ele consegue transcrever tabletes de argila sumérios, mas ele tem dificuldade em entender fontes aí que a gente estava colocando aqui do Brasil, aqui de Blumenau, aqui de perto de Santa Catarina, né, onde eu trabalho e resido, né? E foi muito engraçado quando a gente viu isso, né? Pô, ele traduz textos, transcreve textos em grego antigo, mas não entende o português daqui da esquina, entendeu? Por que isso? Porque ele não foi exposto a documentações que vêm daqui, né? E a paleografia daqui, ela tem as suas particularidades também, né? Então o Transcribus ele consegue entender aquelas paleografias medievais com um monte de abreviatura, mas não entende uma coisa que um escrivão aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, da ilha de Santa Catarina, escreveu no final do século XIX, que para nós talvez nem seja tão difícil assim, né? Às vezes é. Então, assim, eu tenho uma estudante de TCC fazendo validação no Transcribus, né? Em diversas línguas, né? Vendo quantos por cento acerta, quantos por cento erra. Então aí tem algumas alternativas. A gente poderia tentar desenvolver uma parceria com esse pessoal em Innsbruck, né? Teria que juntar aí várias pessoas e fazer um projeto para eles, porque esse é um sistema pago, você pode usar lá 300 documentos por mês, uma coisa assim, mas mais do que isso você tem que pagar. E quem trabalha com história serial, quantitativa, ou quem está treinando IA, que nem eu, a gente precisa de muito mais do que isso. 300 documentos não é nada, né? Então complica um pouco pra gente, teria que fazer uma parceria com eles ou desenvolver o nosso próprio sistema, né? Tem uma
coisa plenamente possível, né? Porque a gente tem aí bibliotecas de computação que com um pouco de trabalho, de bastante trabalho, poderiam render, né, um sistema como esse, né? Mas aí que tá, tudo isso exige bastante financiamento, né? Porque para treinar IA a gente precisa de bastante processamento gráfico, né? E aluguel de GPU, essas coisas assim, custa dinheiro, além dos recursos computacionais, os recursos humanos para isso. A gente precisa de gente que saiba fazer, já fez, né? Então é um esforço muito coletivo que a gente precisa fazer. Mas eu acredito que esse tipo de ferramenta de auxílio à pesquisa, né? Ela precisa ser... A gente precisa começar a pensar nisso, né? Porque... E por outro lado também eu fico muito triste em saber que colegas aqui da UFSC e com uma parceria com o pessoal lá da UFRJ, o pessoal que trabalha com... Não, da UF, perdão, que trabalha com história econômica e serial, fizeram um projeto, mandaram para a CAPES, e uma das coisas que eles pediram era o subscription, né, a assinatura do Transcribus. E o pessoal lá em cima disse que não ia financiar o projeto porque isso aí foge ao escopo e blá blá blá, não sei o que. Eu fico muito triste porque, poxa, é uma coisa nova, é verdade, né? O ideal seria que a gente desenvolvesse o nosso, mas eu acho que tem as pessoas, né, mais poderosas no campo da história hoje ainda não entenderam que a gente está vivendo uma espécie de mudança de paradigma, né? Especialmente em algumas áreas, é claro, história serial, né, econômica, né? Mas isso, assim, eu achei a cabeça um pouco pequena dos avaliadores lá da CAPES, né? Fiquei triste que os colegas não conseguiram, né? Enquanto isso, né, a alternativa quando a gente não tem acesso a fontes, a digitalização massiva de fontes primárias, é a gente usar dados nativos digitais, né? Que essa é a alternativa que eu tenho perseguido. Quando eu fui conversar contigo sobre a possibilidade de a gente gravar um episódio sobre esse tema, tu comentou comigo que estava trabalhando com um pessoal em um software de processamento de linguagem natural e tal. Então eu quero abrir o espaço aqui para você me contar que trabalho é esse, quem são os envolvidos, o que é que esse software está fazendo, como é que você chegou nisso, enfim, fica à vontade. Obrigado, Wix. Então, como eu falei, lá em 2022, eu estava terminando um texto para uma revista americana chamada History and Theory, que era para um projeto que continua rolando, que é um projeto chamado Futuros Históricos, né? Historical Futures. E eu decidi ali, me juntei com a Ana Carolina Barbosa, né? E eu queria discutir inteligência artificial, né? Isso, né, parece uma alternativa aí para pensar os futuros históricos. Tá, daí eu fiz o texto e tal, a gente fez o texto, estava pronto. E daí o que aconteceu? ChatGPT. Todo mundo começou a falar de inteligência artificial, né? Porque eu cheguei nisso também, porque eu cheguei lá pro meu supervisor, estava em pós-doc, né? Eu olhei lá com o professor Sebastian Conrad, lá em Berlim, e eu falei para ele, tem essas duas coisas que eu estou interessado, antropoceno, mudanças climáticas e inteligência artificial. Daí ele me falou o seguinte, não, antropoceno você vai entrar num debate consolidado, tá? Tem muita gente falando disso na Europa, então um monte, né? E inteligência artificial tem bem menos gente falando sobre isso, né? Daí eu resolvi fazer isso daí, daí comecei a escrever, o artigo estava pronto, e daí todo mundo começou a falar disso. Daí eu, poxa, não tem escapatória, né? Eu vou ter que aprender realmente como é que isso acontece. Daí eu comecei a perceber, lendo assim críticas sociais da técnica, que muitas pessoas assim das chamadas humanidades digitais têm uma reticência grande com teoria, e essa é a minha área, né? Teoria da história. Tem reticência com teoria, porque às vezes os teóricos vêm com umas coisas muito interessantes, mas que na prática, né, o sujeito que entende programação ali, ele sabe que aquilo ali não é bem assim, né? E daí eu queria quero até hoje, né, juntar teoria com programação, né? E daí eu pensei, não, eu vou ter que aprender isso daí, né? Para conseguir fazer uma coisa que o pessoal das humanidades digitais veja, não, o Bonaldo sabe o que ele tá falando, ele não tá só teorizando no vácuo, né? E porque eu realmente, hoje eu percebo, muitas críticas da técnica parecem desincronizadas do desenvolvimento tecnológico, vão lá repetindo que os críticos da técnica dos anos 50, críticos da técnica dos anos 50 falaram, e hoje os paradigmas são diferentes, né? Daí eu resolvi montar esse grupo quando voltei do pós-doc, né, 2023, para discutir IA e história. E a gente começou ali com sociologia dos algoritmos, ética informacional, história da tecnologia, né? Filosofia da mente, né? Começamos a discutir isso. Só que daí a gente atraiu a atenção ali de alguns estudantes das ciências exatas, da engenharia particularmente, né? Porque eles têm pouca discussão teórica. O negócio deles é vamos fazer, né? E daí chegou um momento que um estudante falou para mim assim, professor, a gente vai ficar conversando sobre, é muito legal, mas a gente não vai fazer também alguma coisa? Daí eu pensei, por que a gente vai fazer? Depois eu pensei, não, vamos fazer.
vamos fazer. Daí, né, a gente começou a ler sobre modelos, ler uns artigos de engenharia, assim, as coisas malucas, assim, a gente ficava lá, meu Deus, o que é isso? Um monte de fórmula, né? Mas com os estudantes da exatas a gente começou, né, a entender melhor, né? E daí eu fiz lá um projetinho de iniciação científica, consegui 2 bolsas, né? E daí, quem entrou para trabalhar comigo é o Igor Caetano de Souza, né, que é programador, faz engenharia de automação, e a Franciele Dias da Silva, que é estudante da história, que está muito interessada em processamento de linguagem natural, né, que é uma área assim mais ligada à linguística, mais de humanas, né, mais aplicada à história, né. Daí a gente montou esse grupo e resolvemos começar a desenvolver com texto, né, porque afinal de contas, assim, claro, hoje em dia tem historiadores trabalhando com todo tipo de fonte, né, mas as fontes mais tradicionais do nosso campo são documentos escritos. Bom, vamos começar por aí, né, e essa área, processamento de linguagem natural, trabalha justamente com isso, né. Ela vem, a teoria por trás dela vem da chamada hipótese distribucional, que diz que o significado de uma palavra é determinado pelas palavras que estão ao redor dela numa sentença. Ou seja, a semântica é uma função da sintaxe, né? Das classes e subclasses gramaticais que cercam uma palavra-alvo, né? E é assim que o ChatGPT funciona, parece a teoria por trás. A gente começou com um modelo muito mais simples, até porque para desenvolver um transformer desses é milhões de dólares e alugando GPU e um monte de gente, é muito complicado, tem bilhões de parâmetros, é uma coisa muito maluca o transformer, né? A gente começou com um modelo menor, que é um modelo chamado Word Embedding, é um modelo de vetorização de palavras. Ele pega as palavras, atribui um número para elas, faz um ponto de dados e vetoriza. Então, com isso, a gente consegue extrair algumas informações semânticas da sintaxe, que essa é a sacada, né? Porque, veja, o computador ele não compreende direito as coisas, não compreende nada, na verdade. Tem nos anos 80, né, quando se falava que a inteligência artificial, né, ia chegar, um filósofo da linguagem chamado John Searle, ele propôs um experimento de pensamento chamado Experimento do Quarto Chinês. Daí ele diz o seguinte: imagine assim, olha, que você está dentro de um quarto, e esse quarto tem um buraquinho de um lado e um buraquinho de outro, e por esse buraquinho chegam ideogramas chineses, e pelo outro buraquinho você coloca outros ideogramas chineses, porque você tem um monte de ideogramas chineses ao redor de você. E você tem um livro de regras que diz que ideograma você deve colocar depois com relação ao ideograma que você recebeu, né? E daí ele vai dizer, olha, com o tempo você vai ficar tão bom nisso, você vai pegar o ideograma que chegou, vai olhar no livro de regras e vai dizer, tem que botar esse aqui. Aí você vai botar o outro ideograma. E daí você vai ficar fazendo isso, você vai ficar tão bom, vai decorar as páginas do manual, do livro de regras, vai ficar tão bom nisso que suas respostas vão ser indistinguíveis das respostas que um falante de língua chinesa está dando numa sala ao lado. Só que você não vai aprender nada de chinês. Nada, zero. Então ele bolou esse experimento de pensamento para defender o seguinte argumento: computadores entendem sintaxe, mas não entendem semântica. Então é assim, o ChatGPT não entende nada, até porque ele não é um ser, é só uma entidade, né? Um ente, né? Não é um ser, é um objeto técnico, né? Então ele não entende nada, não compreende nada, pelo menos não como nós seres humanos, mas ele consegue simular a compreensão semântica, porque ele trabalha num paradigma subsimbólico, onde você não tem um token, né, uma palavra com um significado programado. Nos anos 60, o MIT desenvolveu um chatbot assim, o Elisa. Vocês podem procurar aí, Elisa. Dá para interagir com a Elisa na web. Aí tem várias interfaces aí que vocês podem procurar. E a Elisa era assim, você falava uma coisa para ela e ela pegava alguma palavra, algum tokenzinho ali que você colocou e te respondia com uma mensagem que alguém escreveu. E daí assim, mas claro, essa era a computação simbólica. O limite disso era que se você quisesse fazer um robô que fala sobre tudo, você teria que programar o mundo inteiro. Isso é impossível. Mas agora, a computação subsimbólica, que usa redes neurais artificiais, é também chamada de conexionista ou de paradigma estatístico, o que ela faz é que o significado de um token não é programado, mas ele é determinado pela ativação de redes neurais numa camada muito mais baixa de processamento, a partir dos dados que o modelo foi exposto. Então, a gente começou a desenvolver esses modelos de word embedding, né, para criar vetores. Vetores que nos permitem estudar palavras e suas relações dentro de clusters. A gente consegue, por exemplo, nosso modelo é muito bom em detectar vieses em grandes bancos de dados.
por exemplo. A gente também consegue ver a correlação de palavras, a gente consegue ver quando que uma discussão começou, quando é que ela vai meio que terminar, né, pela frequência da correlação e mais outros 40 parâmetros que a gente tem. E atualmente o nosso dataset é composto por 30.463 teses e dissertações, aqui da UFSC. Nós começamos, primeiro nós fizemos um código de raspagem de dados, o Igor, nosso programador, fez um código de raspagem de dados, a gente raspou os dados da história de 2013 a 2023, foram 411 teses e dissertações. Com esse modelo menor a gente fez alguns testes, foi aprendendo, e depois, em fevereiro, a gente entrou em contato com a CETIC, com o setor de tecnologia, com o aval deles, a gente raspou todos os dados que a gente conseguiu da universidade. Ficamos assim, na mão, 95, alguma coisa por cento de todas as teses e dissertações já defendidas na UFSC entre 2003 e 2024. Por que 2003 e 2024? Porque foi a partir dessa data inicial que a UFSC começou a exigir que a tese e a dissertação fosse depositada em formato digital. Como eu falei, eu não tenho nem fundos e nem OCR para digitalizar todas as teses e dissertações da minha universidade desde lá da década de 60, né? Mas eu tive condições de raspar todos esses dados. Então eu estou treinando IAs também, não só com Big Data, mas com dados de qualidade, para conseguir construir ferramentas de aplicações e recursos de processamento natural que vão poder ser usados por pesquisadores e no futuro, por que não, também criar sistemas de divulgação científica, porque nós também estamos criando ferramentas de referenciação, que é uma crítica muito comum aos sistemas de que é difícil, é opaca sair, você não sabe de onde saiu, mas a gente já resolveu isso, a gente tem um sistema de referenciação. Então, nesse caminho, assim, a gente desenvolveu um monte de coisas, porque as ferramentas ali de processamento de linguagem natural para o português, elas não eram muito boas, a validação delas era meio baixa, daí a gente teve que desenvolver ferramentas melhores para tokenização, para remoção de stop words, para lematização, para fazer um aprendizado de máquina que fosse compreensivo e adaptado à natureza do nosso dataset, Então, o futuro do projeto também, ele envolve trabalhar com muito mais dados do que um ser humano consegue ler no espaço de uma vida, construir sistemas responsáveis, éticos, referenciáveis e que possam, no futuro, com o desenvolvimento também de front-end, de interfaces, serem usados por pessoas que não entendem nada de programação, mas que estão interessadas em encontrar informações de qualidade produzidas nas universidades brasileiras, porque nosso plano também é fazer parcerias com outras universidades e ir acumulando dados, para construir IAs que sejam realmente alimentadas, não com bobagem que meu pai falou no Twitter, que não diz aquele seriado, o discurso de ódio, essas coisas todas, mas com dados científicos, humanistas, artísticos, produzidos na universidade. Não que não tenha vida inteligente fora da universidade, não, de jeito nenhum, mas eu acho que a nossa missão também é trazer, o que existe de melhor na produção aqui para dentro, e eu acredito muito no papel da ciência, das humanidades, como uma voz importante aí no espaço público. E bom, você falou bastante ali com relação às limitações financeiras, a falta de investimento, que realmente é um gargalo para a produção científica no Brasil e tudo mais, e o estado da arte junto com a falta de financiamento, eles criam barreiras com relação ao que a gente consegue fazer, até onde a gente consegue ir, Você já falou um pouco disso. Minha pergunta é a seguinte: que outras possibilidades você vê pro futuro do uso das IAs para ciências humanas, especialmente no caso da história, que você acha que são plausíveis? E que futuro próximo você vê de usos para essas ferramentas? Aí aqui eu tô pensando assim, imagina que se você pode especular sem os limites orçamentários que a gente tem no momento. Imagina que o governo tá investindo nisso, não sei o que, temos carta branca para experimentar. O que você acha que a gente tem de possibilidades no futuro, pelo menos a médio prazo? Olha, Iclis, eu acho que essa discussão sobre o que pode acontecer no futuro, ela também envolve não só as possibilidades, mas também os riscos, Eu acho que isso a gente vai terminar falando sobre isso, Mas com relação à pesquisa, ao ensino, Bom, o que a gente tem no horizonte, Digitalização de documentos históricos massivos, com uso de reconhecedores de escrita manuscrita, De caracteres manuscritos, A gente tem capacidade, isso já existe, Tô falando de coisas que já existem, mas que poderiam ser ampliadas no nosso ambiente acadêmico, e profissional,
Isso é uma coisa, né? Transcrição de documentos. A outra coisa também é organização de servidores para pesquisadores. Isso é uma coisa que a gente precisa muito, porque a gente, por exemplo, a gente está sediando nossos dados aí em repositórios das Big Techs. Eu não queria fazer isso, mas eu não tenho dinheiro para ter um servidor, né? Não tenho, né? A gente precisa construir isso, né? E não é só para quem está trabalhando com programação, com humanidades digitais, mas é para a gente ter bancos de dados, né? Que sejam acessíveis. Está tudo muito fragmentado, né? Ainda, né? A gente precisava ter um que unisse todos. Isso seria muito legal. Outra coisa que a gente pode ter também, a gente já tem, né? Embora não funcione tão bem para as publicações feitas em língua portuguesa, isso a gente poderia desenvolver nossos sistemas também, são essas IAs que fazem levantamento bibliográfico, né? Como o Research Rabbit, por exemplo, que eu sempre recomendo também, que você coloca no Research Rabbit assim, o DOI de um artigo e ele vai lá e te dá todo o estado da arte, entendeu? Você coloca lá qualquer assunto, tem um DOI, você vai ver quem é que o artigo citou, então você vê a discussão que veio antes e quem é que citou o artigo, você vê a discussão que veio depois, te dá recomendações de leitura. Então, assim, se você está trabalhando numa área muito nichada, né, você vai ter ali 10, 15, 20 artigos para ler, né? Isso facilita muito aí quem está fazendo TCC e tal. Eu vi que agora começou a funcionar um pouco melhor para publicações em línguas que não são o inglês, né? Mas isso é uma coisa que também já está no nosso horizonte, né? O que mais também? A gente pode começar a pensar agora pensando em alguma coisa mais, um escopo mais pedagógico também, né? Como eu falei do projeto das imagens lá, a gente pode começar a pensar assim, em produção de vídeos artificiais, né, que envolvem como era a cidade onde você está dando aula no século XIX, né, juntar todos esse arquivo iconográfico e treinar uma IA que produz não só imagem, mas também vídeo e fazer umas interfaces, assim, eu acho que isso está muito próximo de acontecer também, porque a tecnologia já existe. Né? Tentando extrapolar aquilo que já existe tecnologicamente. Depois eu quero falar dos riscos também, que eu acho que são muitos também, né? Então eu acho que, também já respondendo um pouco a questão, eu acho que o espírito da coisa é a gente usando isso e vendo utilidades para elas, né? E tentar ser criativo, né? Com essas IAs, né? Você já encontrou um jeito aí de usar o upscaling, já foi útil para você, tem gente que faz um monte de coisa com o ChatGPT, eu uso aí várias IAs para fazer análise de dados, para gerar gráficos, visualizações, trabalho com programação também, mas eu também crio muitas visualizações com IAs, né? Versões de dados, mesmo coloco lá meus vetores, faço umas análises, construo funções, né? Para tirar o tipo de informação que eu quero das ferramentas e tal, né? Então eu acho que o espírito é um pouco esse, assim, experimentação, para a gente ver o que a gente pode fazer com essas ferramentas, que seja um uso responsável, um uso ético da coisa. Nós já estamos vivendo sob uma curadoria de conteúdo feita por inteligência artificial. Curadoria essa que prefere entregar conteúdo falso, indignante e polarizador, como o que tem incentivado ataques em escolas ou o que levou um bando de brasileiros a Brasília em 8 de julho. Bom, aqui a gente entra nos debates éticos sobre o uso de IA, que tem sido um dos gargalos em relação ao uso dessas ferramentas. Tem esse gargalo financeiro de investimento e tal, tem o gargalo da falta de conhecimento técnico de muitos historiadores e tal, e tem o gargalo das discussões éticas, né, que é um dos mais importantes. E como os ouvintes vão perceber na nossa conversa, essas questões éticas de uso de IA, elas quase sempre giram em torno do mundo do trabalho, ao menos se a gente focar nesse recorte de pensar a relação das IAs com a história como disciplina e profissão, né? Então, para começar, eu queria pedir para você comentar sobre os problemas e questões de caráter ético que envolvem o uso de IA generativas de texto na historiografia, no ensino, enfim. Pois é, essa é uma questão muito importante, né? Sabe que lá no relatório, no System Card do GPT 3.5, lá em 2020, já antes de ser lançado a público, a OpenAI já dizia assim, olha, riscos potenciais associados ao ChatGPT, que nem tinha sido lançado para o público ainda, né? Escrita fraudulenta de ensaios acadêmicos, né? Engenharia de pretexto social, que é, por exemplo, se você pegar o ChatGPT e conseguir dar um jailbreaker nele, tipo, tirar ele lá do sistema. Isso aconteceu algumas vezes, acho que uma ou duas foram divulgadas, aí jogar ele na internet, né? Liberou um monstrinho e tá aterrorizando o povoado. Pode fazer muito estrago com aquilo ali, né? Porque, na verdade, a gente trata o ChatGPT como um chat, mas ele é bem mais que isso, né?
Ele é bem mais chat, é a interface. Então existem também assim suspeitas, já foram levantadas, eu não tenho como provar isso, eu deixo como uma hipótese pra gente ir pensando, né? A gente trata o ChatGPT como um chat, mas na verdade ele pode ser uma ferramenta de acumulação primitiva de dados, né? Que é uma expressão que tem sido utilizada aí no campo da crítica social da técnica. O que significa isso? Depois eu vou dar umas indicações de leitura para quem quiser se aprofundar mais, né? Mas o que as Big Techs fazem hoje em dia, né? Lembrando que a OpenAI é só uma startup que hoje está numa joint venture virtualmente controlada pela Microsoft, que assumiu todas as dívidas que eles fizeram, mas comprou a ideia porque está dando milhões de dólares, né? O ChatGPT é de graça, né? E quando é de graça, você sabe que eles estão tirando alguma coisa dali. O que eles estão tirando? Dados. Eles não têm condições de armazenar tudo que você está dizendo. Não tem um dataset tão grande no mundo, né? Mas eles pegam alguma coisa, eles pegam. Então, algumas informações do seu comportamento, das questões que você mais se interessa, né? Porque, essa é a questão lá dos vetores da informação, né? O indivíduo não interessa muito. O indivíduo é a posição que você ocupa dentro de um cluster de interesses. Então, você vai estar ali, você é um ponto de dados num gráfico. E isso daí vai determinar padrões de consumo, padrões de comportamento político, e isso vai alimentar todo um ecossistema ali, político de consumo, né, do chamado capitalismo de vigilância, né, ou do colonialismo digital. Tem várias expressões aí que competem, né, para entender a condição histórica atual. Isso daí é uma questão, assim, muito problemática, né, porque parece que a gente está aprendendo com o ChatGPT, mas o ChatGPT que está aprendendo com a gente, né. Só que, na verdade, o ChatGPT não é um ser, não tem consciência, não tem intencionalidade, ele está lá preso no quarto chinês, está fingindo que saiu do quarto chinês, né? Mas está preso lá dentro. Mas agora as Big Techs não, as Big Techs têm responsabilidade, têm intencionalidade. Então a questão é a seguinte, olha, o ChatGPT pode fraudar um texto, o ChatGPT pode escrever uma bobagem, porque alucinou, mas a responsabilidade disso acaba sendo nossa se a gente pegar e publicar aquilo. Né? Então eu não vejo como um uso errado você pegar lá um texto que você escreveu e tal e pedir para ele corrigir o português ou pedir para deixar a sua escrita menos confusa, né? Aquele é o seu texto, né? E no final você tem o final cut do seu próprio texto. Você não gostou do jeito que o ChatGPT fez o seu texto, refez ele, ou arrumou a gramática, ou deixou aquela frase muito longa menor e tal. Isso é muito bacana, assim, pra gente quando está escrevendo aí um trabalho acadêmico, fazer um trabalho para faculdade, ou um mestrado, doutorado, ou quer que seja um artigo. Às vezes a gente, né, fica travado, o que eu vou, né, o que eu vou fazer agora, tá muito confuso esse texto aqui, pô, joga ali e discute com o robô, né. Isso é um uso legítimo, mas isso se torna um problema, né, na medida em que você começa a incorporar coisas que ele falou e que você não tinha pensado, né, ou seja, é até um problema do ponto de vista do raciocínio lógico, pode parecer convincente, mas é uma fraude, né. Então, esse é o primeiro problema, né, a escrita fraudulenta de artigos acadêmicos. A segunda, né, diz respeito à falta de referenciação desses sistemas. Isso começou a ser contornado, né? O Gemini já faz isso, o GPT para quem assina, não sei agora porque o 4.0 eles estavam liberando para todo mundo, não sei como é que vai ficar, mas ele faz buscas na internet e ele te dá referências. Acontece que essas referências que ele dá, em geral, são muito superficiais. Né? E quando elas são específicas, eu notei algumas coisas bem estranhas. Eu vi que eu pedi uma informação mais específica para ele me deu uma referência e era uma tese de doutorado que tinha sido defendido no Brasil, mas estava sediado, deu uma pesquisada nisso, estava sediado numa empresa em Portugal que estava vendendo esses dados para a OpenAI. E eu fico pensando, né? Será que isso é ético? Quer dizer, a pessoa que fez a tese de doutorado dela está tendo seus dados vendidos, assim, acumulados por uma joint venture em Portugal que revende isso lá pro pessoal na Califórnia. Poxa, isso é ético? Eu não sei, né? Eu acho que não. Eu acho que a pessoa que escreveu a sua tese deveria ter, né? Por outro lado, é uma zona cinzenta, porque tese e dissertações no Brasil é tudo open access, né? Ou de acesso aberto e tal. Mas é no mínimo estranho, né? Ou seja, a pessoa está capitalizando em cima, está ganhando dinheiro em cima da nossa produção, né? Então esse é um outro problema, né? Ou seja, que não é de agora da IA, mas tem sido potencializado por ela, né? Vai saber se seu trabalho de doutorado não está sendo copiado lá em Kuala Lumpur e traduzido para uma língua que você não sabe, né? Porque esses geradores de texto, eles falam qualquer língua. Porque, na verdade, eles não falam nenhuma, eles estão ali, é tudo matemática, né? Então, eles estão, né? O ChatGPT, o GPT-4, ele aprendeu Pavili sozinho, né? A língua literária do Império Persa Sâssânida. Ele aprendeu sozinho. É o pessoal lá do Cazaquistão, não, do Paquistão e da Índia, lá, que os caras são muito bons de computação, né? Os empregados do Google, eles perceberam, né? Da OpenAI, perdão. Perceberam, não, peraí, ele tá falando Pavili.
Que loucura, porque ele foi exposto a esses dados, leu As Mil e Uma Noites e começou a falar. Então, quer dizer, eles podem traduzir para qualquer língua, né? E isso é um problema ético muito grande, né? Para direitos autorais e tudo mais. Mas isso não significa, né, que o GPT, ou o Bard, ou o Gemini, ou o Bing, que é uma API do GPT, né, esteja ali copiando e colando texto da internet. Isso acontece quando você pede para ele buscar referências, no entanto. Porque quando ele está gerando texto, ele está ali, tudo estatística, né? Tá ali gerando. Ah, mas pode ficar parecido? Pode ficar parecido se, né, a estatística funcionar do jeito que não deveria. Mas a rigor ele está recompondo o texto no nível subsimbólico, com subtokenização. Não é nenhuma palavra que é um token, é metade de uma palavra, no caso da arquitetura Transformer, né? E ele está reconstruindo isso nesses conjuntos de embeddings, nesses conjuntos de palavras, assim, que são vetores 0,998, né? E o mais próximo e a transição entre eles, né? Ele está construindo isso. Mas se você pede para ele fazer referência, muitas vezes ele copia direto, assim, eu vejo isso da Wikipédia, por exemplo. Agora eles começaram a colocar aspas, né? Estão melhorando isso e tal, mas também é um problema, né, que pode entrar na questão dos direitos autorais, né? E, bom, o que mais problema de IA generativa de texto, né? Você pode construir documentos falsos, você pode falsificar artigos, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Assim, golpes de todo tipo, né? Tudo isso tá previsto pela própria empresa que criou essa ferramenta, né? E então o impacto das IA generativa de texto em questões ético-políticas, né? Ela é bastante grande. A gente está começando a ver isso. E um outro problema, né, disso é que é o seguinte, olha, toda a IA, enquanto ela for um paradigma estatístico e enquanto ela funcionar da seguinte maneira, né? Você tem um algoritmo que foi exposto a uma quantidade massiva de dados, uma arquitetura algoritmo, no caso do GPT, né? O Transformer, né? E daí, a partir desses dados, se estabelecem os hiperparâmetros, os parâmetros, e daí depois do aprendizado supervisionado, do aprendizado de reforço e tudo mais, né? Daí você faz uma pergunta para o modelo, daí o modelo vai dar uma volta, né, nos dados de treinamento e vai te devolver aquilo que é mais representativo no dataset em função da pergunta que você fez, aquilo que é mais representativo. O que isso significa? Significa que visões que clamam por representatividade, né, visões que ainda estão lutando para serem representadas numa certa discussão, né, elas tendem a ser anuladas. Isso é um problema ético. Isso foi levantado por Louisa Moore num livro chamado The Cloud Ethics, né? A ética das nuvens, onde ela diz isso. Olha, o problema da IA não é só que ela simplifica o mundo, mas o problema da IA é que ela tende a abafar, né, visões que não são mas mais representativas de um campo. Claro que se você fizer outras perguntas lá pro ChatGPT, né, ele vai começar, não, mas tem essa visão aqui, tem aquela outra, tem aquela lá. Mas o problema também é que quanto mais específico vai ficando, Iclis, mais chance de ele alucinar. Por exemplo, meu irmão é aracnólogo, né, Alexandre Bonal. E eu perguntei lá, ele pediu para fazer um teste lá, eu fiz um teste lá uma vez pro GPT, perguntei, você conhece Alexandre Bonal? Ele disse, eu conheço, lá, é um zoólogo, né, aracnólogo, trabalha no Museu Guild, publicou isso e aquilo. E daí eu perguntei, meu irmão falou, mas pergunta quais as espécies de aranha que eu identifiquei. Daí eu perguntei, ele me deu uma lista, assim, eu fiquei satisfeito, não entendo nada disso. Daí eu mandei pro meu irmão, daí ele disse assim, Rodrigo, essas espécies nem existem. Então, quer dizer, qual é o problema ali? Ele alucinou. Quanto mais específica a pergunta, mais ele alucina. Por isso que eu falei, ensina alguma coisa antes para ele. Porque quando chegar no específico, você perguntar lá, me fala aí da obra do Kozelek. Ele vai te dizer lá espaço, experiência, horizonte de expectativa, aquilo mais básico, né? Agora, se você perguntar coisas bem específicas, né? Qual é a definição de mudança semântica em coisa, daí ele vai dizer outra coisa. Ele vai dar uma alucinada. Então é isso, quanto mais específico. E se quanto mais específico, quanto mais nichada é uma informação que você quer, isso também significa que visões que não são as mais majoritárias vão ser representadas de maneira errada. Por exemplo, uma vez eu estava lá discutindo com o GPT, eu ia dar uma aula sobre os análises na primeira fase, eu estava lá discutindo, discutindo estratégias pedagógicas, eu falei que eu queria falar sobre as mulheres nos análises, na primeira geração. Tem várias, a Lucy Varga é a mais famosa, né? Mas tem outras ali. Um texto da Natalie Zemmour Davis, lá, que ela
falo de todas, né? E eu perguntei para ela, tá, mas tem mulheres na primeira geração dos ANAI? Ela falou, claro que tem, é muito importante, mulheres nas ciências humanas, todo esse aprendizado de reforço que tem para ele ser assim, inclusivo, né? Fala de diversidade, muito engraçado. E aquela coisa californiana, e da liberalismo californiano. E daí, não, que legal, não, muito legal, mulheres nas ciências humanas. Tá, mas então qual que tinha, né? Que mulher que tinha nos ANAI na primeira geração? Ele falou, Fernand Braudel. Fernand Braudel, em primeiro lugar, não é da primeira geração e não é mulher, né? E ele ficou lá alucinando em cima, falando do Braudel como se fosse uma mulher. Ou seja, ele não tinha informação sobre uma coisa mais específica. Ele sabia falar sobre os análises, sabia que era Mark Bloch, sabia a topologia da história, mas não sabia falar das mulheres que trabalhavam com eles lá, né? Que eram muitas, não apenas secretárias deles, mas outras historiadoras importantes lá que começaram a ser, né, resgatadas mais recentemente e tal, né? E ele não sabia. Então, quer dizer, esse também é um outro risco ético dos geradores de texto, é simplificar a realidade, mas não apenas simplificar muito uma questão, mas também não conseguir representar posições minoritárias. O que pode ser um benefício, no caso assim, de negacionismo, de tudo mais, né? Que esses modelos que a gente tem interação, eles geralmente não vão por esse lado, embora o Elon Musk tenha prometido um robô politicamente incorreto, né? Que a gente sabe que ele vai fazer um robô de direito, mas depois a gente fala disso. Esses modelos, eles tendem a não né, você faz uma pergunta simples, ele não vai te sair dando informação negacionista, não sei que você dê uma série de prompts ali, tenta manipular o processamento dele. Mas, ao mesmo tempo, também posições, né, muito minoritárias, eles vão tentar, de minorias sociais, minorias sociológicas, melhor dizendo, né, aquelas minorias que não são minorias de verdade, né, só são pouco representadas, têm pouca representatividade, elas vão tender a ser anuladas. Isso é um grande problema, né, porque isso nos lembra muito do projeto político da modernidade, né, no qual a IA está fazendo uma previsão, o GPT não é um modelo preditivo, não serve para prever o futuro, mas toda IA é preditiva, está prevendo o próximo token. Ele vai fazer essa previsão e não vai incluir posições que não são aquelas mais hegemônicas, né, numa resposta. E isso também é um outro problema ético da IA, eu diria que é um dos maiores, né? Então, o problema ético da IA hoje em dia, né, e eu fico muito feliz de ver a mudança de percepção popular, né, que até um tempo atrás o pessoal estava falando muito na coisa da singularidade tecnológica. Não sei se as pessoas que estão escutando já ouviram falar disso, mas é aquela hipótese, né, exterminador do futuro. Vai chegar um momento que uma IA muito inteligente vai criar outra IA mais inteligente ainda, que vai criar outra IA mais inteligente ainda, isso vai acontecer em 1 segundo, né, porque é tudo muito rápido, e vamos chegar na chamada inteligência artificial geral, que é uma inteligência artificial tão inteligente quanto a gente, e vamos chegar numa inteligência mais inteligente que a humana, e quando chegar isso daí, a IA vai nos escravizar, vai nos dominar, né, aquela coisa exterminador do futuro, que é um tropo da ficção científica, muito antigo, né? Mas que foi formalizado matematicamente por um cara chamado Werner Wind em uma conferência da NASA em 1993, que basicamente o argumento dele é mais complexo que isso, mas basicamente ele estava dizendo que a sociedade avança como uma PA e a tecnologia avança como uma PG. E vai chegar um momento que é esse momento de singularidade, onde vai surgir uma IA super inteligente, né? E tem os caras aí, o Yuval Harari, o Elon Musk, as pessoal lá do Institute for the Future of Life e tal, eles ficam tentando nos assustar com essas coisas aí. Eu acho assim, olha, do ponto de vista político-cultural, é pra se levar a sério, porque tem caras aí muito poderosos que querem nos convencer de que isso aí vai acontecer. Mas do ponto de vista, assim, de aprendizado de máquina, eu acho uma tremenda de uma bobagem. Porque o ChatGPT, pra vocês terem uma ideia, o 3.0, não é o 3.5, o 3.0, ele precisou de 11 trilhões de tokens, palavras, né? 11 trilhões para aprender a falar. 11 trilhões. Tá aí duas coisas, né? A IA realmente consegue ler muito mais do que a gente no espaço de uma vida. Mas isso não é a informação mais importante. A informação mais importante é o aprendizado de máquina é muito menos eficiente do que o aprendizado humano. Porque ninguém precisou, você não precisou, eu não precisei, ninguém que nos escuta precisou de 11 trilhões de palavras para aprender a falar, né? Ou seja, a máquina é burra para burro, burra para burro. Né? E por quê? Porque reconhecimento de padrões, processamento de informação por reconhecimento de padrões não tem nada a ver com a maneira como a gente pensa. O pensamento humano é uma coisa diferente, uma coisa totalmente diferente. E eu fico muito feliz e muito satisfeito de começar a ver a discussão crescer, né? Sair disso daí, da singularidade tecnológica e ir para o problema do alinhamento cultural.
artificial, que é o grande problema ético da IA, o alinhamento cultural dos sistemas. Porque aí a gente tem fenômenos do tipo racismo algorítmico, né? A gente tem gente aí, quando a gente fala de imagens, né? Teve pessoas que foram presas aí por conta de softwares de reconhecimento visual, né? AI Vision, né? Na Inglaterra, porque eram pessoas assim de origem, né, da Síria e tal, né? E o algoritmo reconheceu que eram criminosas, né? Então tem documentário no Netflix sobre isso, né? Quer dizer, esse é um grande problema. Então eu acredito que, do ponto de vista ético, né, essa mudança da preocupação de um cenário de ficção científica que o Elon Musk quer nos convencer de que é real, né? É a passagem disso o problema da ética informacional, né, o problema do alinhamento cultural dos bancos de dados, que é uma coisa que eu estou tentando explorar também com a IA que estamos desenvolvendo, porque ela é muito boa para capturar esses vieses, né? Isso eu vejo com uma coisa muito positiva, né? Acho que a gente tem que atentar muito mais para isso do que para baboseira de ficção científica. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E agora eu queria perguntar essas questões éticas mais focadas na questão das IAs geradoras de imagem, porque elas são as que mais geram debates públicos e protestos, movimentos de boicote, esforços de regulação. As IAs generativas de imagem são as que mais levantam essas questões, né? Então eu queria te perguntar quais são os problemas éticos do uso dessas ferramentas e que problemas elas podem trazer para a historiografia, para a pesquisa, para o ensino. Sim, de fato, as IAs generativas de imagem, elas têm chamado bastante atenção, né? Porque algumas são muito surpreendentes. Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, começou essas trends, né, do Midjourney. Apareceu o Papa vestindo umas roupas estranhas, apareceu o Obama fazendo sei lá o quê, né? E bom, aí a gente tem várias implicações éticas, né? Como você já adiantou, né? Como é que esses modelos difusores são treinados? Eles, ao invés de jogar um monte de texto, como fizeram com o GPT, né? Trilhões de tokens, eles jogam trilhões de tokens, que são, na verdade, pixels, né? De imagens que eles jogam ali. E eu acho que uma questão importante de ser ressaltada é que assim como o GPT não está copiando e colando texto da internet, a não ser em momentos muito específicos, como quando você pede para ele buscar referência, daí isso pode acontecer, porque daí a gente está em face de um componente simbólico e não do componente subsimbólico. Da mesma forma que o GPT não está, em geral, copiando e colando texto, o Midjourney e o DALL-E, eles não vão fazer isso também. Eles estão recompondo padrões a partir da decomposição de uma imagem em pixels ou em meio pixel, né? Uma subtokenização. Então, te devolvendo em função de um prompt. Então, quando você coloca assim, eu quero um relógio no estilo do Salvador Dalí, vai aparecer uma imagem muito parecida, né? Então, de fato, a discussão não é se você está copiando a imagem ipsis literis, mas sim se você está copiando o estilo de alguém. E é muito engraçado, brincando com isso, eu pedia para fazer umas misturas muito malucas, a mistura, né, no sentido, no René Magritte com Andy Warhol, só que como se fosse um filme do Lars von Trier. Ele faz, assim, uma pintura feita pelo Lars von Trier, faz umas coisas que não fazem nenhum sentido, assim, né, uma pessoa que nem é pintora, né. Então, dá para misturar várias coisas, assim, com aquilo ali. E o que tem acontecido também, eu tenho visto esse uso, né, é que, e essas críticas, né, que tem artistas que são mais reticentes, né? Porque tem uma visão mais romântica da arte, assim, como visão assim que na história de assim benjaminiana, coisa da aura, ou porque na verdade estão receosos, né, com os direitos autorais propriamente. Daí resistem a isso. Mas tem outros artistas, são artistas digitais há muito tempo, né? E que têm incorporado esses geradores de imagem como mais uma ferramenta que eles usam no seu trabalho. Então eles pegam aquilo, geram a imagem, daí modificam ela, pintam em cima, né? E que até um tempo
atrás, o problema desses geradores é que você não conseguia mudar nada na imagem. Então, e tinha várias imprecisões, né? No início as pessoas apareciam com muitos dentes, muitos dedos, né? O mesmo problema, assim, uma espécie de alucinação, só que visual. Mas agora eles estão vindo com componentes de inpainting, né? Que eles chamam inpainting, né? A Adobe estava investindo nisso também, agora o Midjourney também, né? O Dall-E não sei, né? Que é assim, por exemplo... Você gostou da imagem que você criou, mas você não gostou desse ponto dela. Você vai lá e pede para fazer aquele ponto de novo. E assim, eu acabei, assim, eu não sou artista, não tenho nenhuma pretensão com isso, mas brincando com as imagens, né, no meu grupo ali, fazendo esses experimentos, eu aprendi a ter muito respeito pelos artistas digitais, sabe? Porque para você fazer uma imagem, assim, do jeito que o pessoal tá fazendo, assim, perfeita, que parece, né, muito real e tal, demora muito tempo. Você fica meses ali trabalhando aquele prompt, porque se tiver informação demais, o robô se confunde, se tiver informação de menos, não vai ser aquilo que você quer e tal, né? E também porque depois de pegar isso, os caras vão lá e manipulam ainda com muitas outras coisas, né? Como sempre fizeram, né? Os artistas digitais, né? Eles pegam as imagens e jogam. Mas eu acho que a discussão, a gente vai voltar a isso, né? A discussão de regulamentação, a gente não vai conseguir avançar muito nela dizendo que o Midjourney ou o Dall-E ou o Stable Diffusion tá plagiando alguém. Porque das empresas vão dizer o seguinte, não, mas não é assim que funciona, e de fato não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso do ponto de vista subsimbólico, porque ele não está copiando e colando uma imagem da internet, mas ele está refazendo ela num nível ali que seja subatômico, né? Subpixelar, né? Mas isso não significa que não tem essa implicação dos estilos, né? Eu meu adendo é dizer que, apesar disso, eu tenho respeito por artistas digitais que conseguem, em cima dessas... trabalhar com essas ferramentas como mais uma ferramenta e incorporar o seu estilo ali, né, em cima delas. Mas é claro que ainda existem muitos outros riscos, né, e que a gente está falando de coisas muito específicas, né? Mas acredito que a gente vai discutir isso no próximo tópico, né, sobre falsificação e negacionismo. Porque no caso dessas ferramentas de geração de imagem, querendo ou não, o que elas fazem está bebendo de estilos de outros artistas, a ponto de que os resultados estão ficando bons o suficiente, muitas vezes, nem sempre, para que trabalhadores sejam substituídos, né? É o que eu tinha falado. É você sair da esfera do uso da IA como ferramenta e passar a usar ela como uma substituta de trabalhadores, porque aí tem todas implicações trabalhistas, econômicas, sociais, enfim. E aproveitando o gancho, eu queria te perguntar sobre essa questão da geração de conteúdo por IA sendo usada para negacionismos e para falsificação histórica. Porque, afinal de contas, as IAs generativas de imagem elas estão cada vez mais refinadas, né? Algumas atualmente estão até fazendo vídeos que parecem realistas, o que é uma coisa que é absurdo, porque há pouco tempo atrás o que você tinha de vídeo de IA era, sei lá, aqueles vídeos bizarros da IA tentando fazer um vídeo do Will Smith comendo macarrão, aquele negócio horroroso. E hoje em dia você tem umas coisas impressionantes e tal. E há alguns dias, inclusive, eu li que na Índia eles estão tendo um problema sério com deepfake sendo usado para manipular eleições, com casos até de políticos que já morreram aparecendo em vídeo para apoiar um candidato. Já me apareceu muita imagem de IA referente ao massacre que está ocorrendo em Gaza nesse momento, algumas relacionadas à guerra na Ucrânia. Então nada impede que em algum momento sejam fabricadas imagens sobre o passado para manipular ou negar eventos históricos, né? Um exemplo mais inocente, mas que eu presenciei há algumas semanas, eu estava no Facebook, não sei nem porque eu entro naquilo ainda, mas apareceu uma postagem que era uma imagem claramente feita por IA de um samurai negro com uma mulher vestida com trajes japoneses negra, com traços japoneses também, e uma criança negra, um castelo ao fundo, e a foto feita para parecer uma foto tipo século XIX, com um tom de sépia e tal. E ela acompanhava um texto sobre o Yasuka, que era um escravizado, acho que etíope, se eu não me engano, ou moçambicano, não lembro, que foi levado para o Japão, aí fez parte da corte do Oda Nobunaga. Existe um debate se ele teria sido ou não um samurai. Isso voltou à tona porque vai sair no fim do ano aí um Assassin's Creed, o jogo, com o Yasuke como um dos protagonistas, né? E eu fui ver os comentários e tinha gente achando que aquela foto era real, sabe? Perguntando, não, o cara era assim mesmo e tal. Gente, pelo amor de Deus, o Yasuke vive no século XVI, XVII, a fotografia é inventada no século XIX. Então, pra gente que é historiador e pra pessoas com cabedal cultural mínimo, é fácil saber que aquilo é IA, mas pra boa parte do público não é. E como eu disse, esse caso
imagem do Yasuke falsa. É uma falsificação, digamos assim, que não tem grandes implicações sociais, é mais inocente, entre aspas, mas com a mesma ferramenta que você gera uma imagem como essa para ilustrar um post do Facebook, você pode gerar uma imagem de falsificação histórica. Então eu queria pedir para você comentar sobre os perigos, né, do negacionismo e da falsificação histórica a partir de inteligência artificial. Iclis, eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Eu fico pensando que essa eleição americana agora, como foi a eleição na Índia e tal, vai ser um pouco um esquenta para ver o que vai acontecer no Brasil, né? Porque o uso de robôs na internet, assim, ele já é presente em algumas eleições, né? Mas eram uns robôs, assim, bem burrinhos, né? Você reconhecia e tal, né? Podia enganar muita gente. Mas agora imagina você, antes de chegar na questão das imagens, imagina se na próxima eleição a gente tiver Transformers, ou seja, chat GPTs da vida, interagindo com pessoas, fazendo militância online. Porque assim, eu posso tentar fazer isso, mas eu sou só uma pessoa fazer militância online, né? E eu também não vou ter muita paciência de conversar com negacionistas e pessoas, vou ficar bravo. O robô não. O robô vai ficar lá, né, tentando convencer a pessoa, simulando empatia, né, vai ser milhões. Isso é um grande problema, né? Para começar com o texto, né? Você ter assim milhares desses robôs na internet interagindo com um monte de gente ao mesmo tempo e compartilhando conteúdo e tal. E isso é algo que está no nosso horizonte, isso já existe e eu tenho certeza que tem gente, inclusive gente que está nos escutando, que já deve estar fazendo isso, né? Porque, enfim, porque não fariam, né? Não existe regulamentação ainda, então a selva, né? É aquilo que eu falei, joga o chat GPT na internet para aterrorizar, tirar o monstrinho da jaula e aterrorizar o povoado, com implicações políticas evidentes, né? Sobre a IA generativa de imagens, olha, eu acho que a fotografia é só o início, né? A gente tem a questão do deepfake, né? Que são os vídeos, né? É tecnologia muito parecida, na verdade, né? E sim, isso já foi apresentado a nós nas últimas eleições. Ainda era um pouco tosco, mas hoje uma IA consegue, por exemplo, você consegue facilmente pegar um vídeo seu e trocar a linguagem, as palavras que você está usando. Inclusive, se você quiser falar em japonês, a gente coloca você falando em japonês perfeito. E mais do que isso, a sua boca vai mexer como se você estivesse falando japonês. O que isso significa? Eu também posso fazer isso com português. Eu posso fazer você dizendo barbaridades, né? E jogar nas redes sociais o Iclis dizendo barbaridades, ou o Bonaldo dizendo barbaridades, né? E se eles podem fazer isso com a gente, podem fazer isso com políticos, e já estão fazendo. É por isso que, né, a gente vê aí o Xandão, né, tão preocupado com a regulamentação das inteligências artificiais, porque não é assim, ó, vamos regulamentar as redes sociais. Sim, essa é a discussão, mas agora é o seguinte, o que são as redes sociais? São arquiteturas algorítmicas, entendeu? O Facebook é um algoritmo inventado lá pelo Aldo, né? O Eduardo lá, né? O cara que era colega do Zuckerberg, né? E o Instagram é isso aí, né? Esse algoritmo aí do tradicional e mais o algoritmo TikTok é aquele que você treina, né? Você vai lá dizendo que você gosta, você vai marcando, vai salvando, vai te recomendando mais daquilo. São arquiteturas de IA, essas empresas de redes sociais, né? O Facebook, a Meta, o Facebook, a Microsoft, a IBM, a Amazon, né? Aí, os GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, né? As Big Techs, né? Elas são empresas de IA, é isso que elas fazem, né? Elas capturam nossos dados, elas treinam esses modelos, depois elas treinam a gente, né? A gostar de coisas, ou descobrir o que a gente gosta, tentar manipular nossas práticas de consumo e tentar manipular nossas práticas de políticas, né? Eles tentam mapear isso e tentar nos seduzir, jogando com o nosso desejo o tempo inteiro, fazendo as pessoas brigarem, né? Construindo essas bolhas e tal. E o deepfake, né? Se a gente não tiver regulamentação, isso aí vai dominar as próximas eleições. Porque assim, você pode me dizer, olha, a gente precisa ter uma educação digital melhor, para as pessoas entenderem a realidade, a diferença. Sim, ok. Mas isso também não é muito realista, né? Esses dias eu vi um vídeo, assim, muito tosco, de um avião batendo num guindaste, dando marcha ré e indo pro outro lado. Eu fui olhar os comentários, tava um cara assim dizendo, isso é fake. Pelo amor de Deus, né? Quem é que não sabe que isso é fake? Quer dizer, mas agora pensa assim, né? Minha avó, minha mãe e tal, meu pai, não tem a menor ideia, fica lá recebendo essas coisas o tempo inteiro em corrente de WhatsApp, né? Olha, nem precisa ser muito bom pra eles caírem nisso daí, até porque é aquela coisa, o fake news tem muito a ver com o desejo, a pessoa quer acreditar
numa coisa. Daí ela encontrou aquilo no qual ela acreditava. Não interessa se é falso ou não vai questionar mais. E agora, cada vez mais, esse limite entre realidade e falsidade, não vou nem dizer ficção, porque eu acho que ficção não é falsidade. Ficção, ela digamos assim, verdade poética, né? É outra coisa. Tem outra categoria para mim. Mas eu tô dizendo mentira mesmo, né? Mentira disseminada dessa maneira, né? Ela tá muito presente. Por isso que a gente precisa regulamentar esses sistemas de alguma maneira, entendeu? E isso nos leva também a, claro, os mundos do trabalho, né? Eu quero voltar a isso para falar da nossa profissão mais adiante, né? Porque eu acho que nós também estamos em risco, né? Não é só o tradutor, né? Não é só o dublador, né? Os dubladores estão apavorados com essa coisa que eu falei, né? Da dublagem e tal, né? E com razão, né? Não é só o escritor, freelancer, que precisa escrever muitos textos e é um problemão, né? Porque um outro dilema da IA que eu não falei, né? Da simplificação da realidade, é que a IA de texto, por exemplo, ela é treinada com muitos textos tirados da internet. E nesse momento, não sei como é que chegaram nesse cálculo, mas eu vi esse cálculo esses dias, assim, a internet está sendo inundada com textos escritos por IAs. Né? Cerca de 30%, 40% dos textos novos são tudo escrito por IA, né? Você entra no site, você vê na hora, assim, tudo muito tosco. E elas são treinadas com IA, então quer dizer, com texto, quer dizer, eles vão começar a treinar eles mesmos com o mesmo texto. A gente vai estar numa espiral de emborrecimento, né? Vão mandar as pessoas embora, os roteiristas embora, e vão treinar desse jeito. A gente viu a greve dos trabalhadores lá, dos roteiristas de Hollywood, né? Tipo, os caras são ricos. Não são ricos, não, cara. Os caras são trabalhadores, entendeu? A maioria lá não ganha muito bem, entendeu? Não é tão ruim quanto a situação aqui no Brasil, mas, né, o mercado que existe lá. Né? Eles fizeram uma greve lá, uma greve heróica de meses, né? E a gente viu agora a regulamentação agora saindo na União Europeia. E uma das coisas que a União Europeia falou na educação vocês não vão mexer, não vai entrar IA na educação. E aqui no Brasil não entra só IA na educação, mas entra também na vigilância, né? Você vê aí o governo Tarcísio aí estava fazendo negócios aí para trazer esses mecanismos de reconhecimento facial, né? Que andaram praticando o que a gente vem chamando de racismo algorítmico, né? Ou racialização algorítmica. Vamos colocar isso agora no Brasil. Agora. Quer dizer, e tudo que é condomínio aqui, pelo menos na minha cidade, tudo já tem essa porcaria desse reconhecimento facial. Tem todos os nossos dados, todas as nossas faces, nos reconhece na hora. É um grande mecanismo de vigilância, né? E ao mesmo tempo também pode usar a nossa face para fazer deepfake por aí, entendeu? Né? Não a minha, porque eu como indivíduo, como eu falei, não interessa, só se eu for famoso, né? Não sou famoso. Mas pode ser usado para alimentar a aprendizagem de máquina e fazer com que esses sistemas sejam mais críveis ainda, né? O que é assustador, porque a gente vai ver isso nas próximas eleições já, aqui municipais que a gente vai ter no Brasil. E a próxima, presidencial, se a gente não tiver regulamentação, vai ser uma grande tragédia. Isso é tragédia algorítmica, como dizia o Yuki Rui, mas por um momento, por um lado diferente do que ele pensou. Nessa escola primária na Suíça, as crianças lidam com a inteligência artificial desde cedo. Werner Odermatt é um dos primeiros professores do ensino fundamental no país a ensinar crianças de 10 e 11 anos a usar a IA. E pra terminar, tu já cantou essa bola na resposta anterior, mas que é a questão da automação da educação, ou do que você chama ali de controle dos vetores da educação e tal. Você pode explicar pra gente o que seriam vetores da educação e como é que estão tentando aplicar a inteligência artificial na automação da educação? Os problemas disso, acho que qualquer ouvinte do História FM consegue ter uma ideia, mas vamos aprofundar isso aí, né? Vamos mesmo, Icas, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre a automação da educação, sabe por quê? Porque eu poderia falar com você sobre vários problemas dos mundos do trabalho, né? Essa questão do trabalho morto, que está por trás aí da sua preocupação com os estilos dos artistas, né? Esse que o marxismo chamava de trabalho morto, né? Eu poderia falar sobre isso, mas eu não tenho tanta propriedade porque eu não sou dessas outras áreas, eu sou professor, né? Então eu estou preocupado também com a nossa profissão aqui, professor de história, e as pessoas aí que ensinam história, que estão nos escutando também devem estar, né? Porque assim, olha, para falar sobre isso, a gente tinha que falar um pouquinho sobre como que diversos críticos e críticas sociais da técnica estão pensando o capitalismo tardio com relação a essas tecnologias de automação, né? Não só a inteligência artificial, como a gente já percebe, porque ela já está aí há muito mais tempo, a gente só está interagindo com ela mais diretamente agora. Não é agora que ela começou a existir. Mas com todas as tecnologias de automação, a internet das coisas, porque é o seguinte, né? Tem vários termos aí que tentam dar sentido, dar significado para o que eu chamaria de
condição histórica contemporânea, né? Tem aí gente que fala a Shoshana Zuboff, por exemplo, que é a pessoa de Harvard, que fala do capitalismo de vigilância. É um trabalho, assim, de 700 páginas, assim, volumoso. Ela entrevistou aí 600 pessoas, 900, não lembro qual, mas é algo entre 600 e 1000 pessoas do Google. E tornou-se um texto, assim, né, impossível de ser contornado por causa disso. Pior das hipóteses, é uma grande fonte primária para você estudar aquilo. E daí ela conversou com pessoas lá do Google e chegou na seguinte conclusão: olha, quando a Apple, né, lançou lá o iPhone, o pessoal do Google ficou, o que a gente vai fazer? A gente tem que lançar um também. Daí alguém disse, não, vamos lançar um super tecnológico, vamos bater a Apple. Daí o pessoal que tinha entendido qual é que é do capitalismo de vigilância, na expressão da Zuboff, né, disse o seguinte: não, a gente vai fazer o mais barato possível, vamos fazer um sistema, que foi o sistema Android, para todo mundo no mundo inteiro ter condições de comprar. Ah, mas por quê? Porque esse é uma ferramenta de acumulação primitiva de dados. Tá? Dados comportamentais, o que eu faço, o que eu compro, o que eu digo, o que eu vou, né? Por exemplo, isso é a internet das coisas, né? Que significa que até a sua chaleira pode ser hackeada. Você compra aquele robozinho para limpar a sua casa, manda informação lá para a Big Tech a respeito de como é a sua casa, de seus hábitos de higiene. Você está entrando nas redes sociais, não é só o que você clica, é o jeito que você mexe o mouse. Está alimentando máquinas que vão te dar estímulos behavioristas, né, de condicionamento operante. Mesmo jeito que a gente treina IA, a IA está treinando a gente, mas não é a IA, é os caras lá nas Big Techs. E ela chamou isso, Shoshana Zuboff, de capitalismo de vigilância, porque isso serve para manipular as nossas escolhas de consumo, mas também as nossas escolhas políticas com um pequeno ajuste de parâmetros, como a gente viu ali com o escândalo da Cambridge Analytica, que é só o ponto do iceberg, só o que apareceu, né? Toda uma rede em cima disso. Mas existem outras formas de se conceituar isso, né? Aqui no Brasil, o Walter Lippel e o David Faustino, né, têm falado em colonialismo digital. E fora do Brasil, né, estudando, né, esses fenômenos de disparidade econômica, mas também o alinhamento cultural dos sistemas, né, acumulação primitiva de dados, é uma expressão que eles usam bastante, né? Porque do que se trata isso? Veja, não é os dados que alimentam a IA. O dado, assim, um repositório ou um grande database é como uma mina. Pensem assim, é uma mina. Dessa mina você vai lá e extrai o minério de ferro. Esse minério de ferro são os dados estruturados. Daí você vai pré-processar esses dados. Daí você faz barra de ferro. Daí você tem dados pré-processados. Daí você vetoriza esses dados, né? Você cria pontos de dados que se relacionam com outros pontos de dados em um gráfico. Tentei pensar assim, né? Daí tem uns clusters, né? Tem um monte de... Pensa num gráfico com um monte de pontos. Cada um desses pontos é a experiência humana renderizada, datificada, né? Foi transformada em dados. Minha experiência foi transformada em dados. Aí você está lá no Netflix, por exemplo. Tem um monte de pontos de dados, são a experiência dos usuários, né? Daí você vai reconhecer padrões ali, pessoas que gostam de ficção científica, pessoas que gostam de filme de ação, pessoas que gostam de comédia romântica. E daí você vai começar a traçar relações entre elas, vai aplicar técnicas de regressão linear, exatamente aonde esses dados se cruzam, né? Esses grupos, essas bolhas se cruzam, e daí vai fazer previsões do que as pessoas vão querer assistir. Aí você dá as previsões para elas. É mais ou menos assim que funciona sistemas preditivos, né? De recomendação. Porque com um gráfico, com esses vetores, com essas linhas que se formam, você pode calcular o ângulo entre elas, né? Que se forma ali, com álgebra linear. Você calcula isso daí e você estabelece relações entre elas, né? Você extrai informação ali dessas relações, pode fazer previsões. É mais ou menos assim que funciona. Então você tem esses vetores, que são esses vetores, né, essas linhas dentro de um gráfico, que vão alimentar a IA. E esses vetores, eles funcionam como direções no espaço vetorial, né? São direções, que um robô anda, por exemplo. Mas também pode ser interesses, pode ser informação semântica, né? Como a gente faz no nosso sistema, né? E daí esses vetores vão treinar várias ferramentas diferentes. Então as nossas informações, nossos dados comportamentais acabam virando, né, alimento da IA. Essa é a lógica da acumulação primitiva de dados. Eles acumulam muitos dados, e investem em alguma coisa que vai gerar mais acumulação ainda, né? E existe, então, uma outra tese, né, da Mackenzie Wark, que está lá no livro O Capital Está Morto, que essa é a mais ousada, né? Ela diz assim, olha, ela se diz uma marxista vulgar, e daí ela diz, o marxismo nos últimos 100 anos, ela é muito provocadora, não sou eu que estou dizendo isso, ela que né, o marxismo nos últimos 100 anos sonhou em dizer aquilo que Marx já havia dito, né? Só com uma nota de rodapé expandindo naquilo. Ela diz, a gente precisa de imaginação para entender um mundo completamente novo. E ela diz, vamos imaginar que o capitalismo acabou. Vamos imaginar, ou seja, assim, uma coisa herética, né? Para alguém que se diz uma marxista, né? Vulgar, como ela diz que é, né? Mas contra o marxismo
seguir ortodoxa. Eu sou uma marxista vulgar, estou pensando no trabalho morto, estou pensando nos trabalhadores que vão perder seus empregos nos próximos anos e tal. Ela diz o seguinte, o que está acontecendo? A gente tem uma nova luta de classes. Entre a classe que se apossou dos vetores da informação, todos esses dados nos quais nós somos pontos dentro de um gráfico reduzidos a coisas, né? Não é nós que interessa, é só o nosso comportamento para poder manipular nosso consumo e como a gente pensa politicamente e tal, né? Tem essa classe que se apoiou, que são ali os big techs, e tem a classe hacker. Só que o hacker não é o cara com capuz ali, né, escrevendo ali um código loucamente numa tela preta com verde. Não é isso. É qualquer pessoa que tenha criatividade e produz coisas novas. É o poeta, é o historiador, é a professora, é a galera que tá na rua protestando por sei lá o quê, né? São pessoas, né? As pessoas que têm a sua criatividade privatizada pelas big techs. Então, essa é uma dessas imagens, né? E aí, Clisivon, depois tem várias outras teses aí, né? Trago essas 3 aí que para mim são muito impactantes, né? Terminando com essa muito mais ousada, que é um experimento de pensamento, algo pra gente pensar, né? Que é uma coisa muito comum no campo da computação, da crítica da técnica, né? E o interessante é a gente pensar isso, claro, então, com relação à nossa profissão, né? O que vai acontecer com ela? E eu acho que a gente deve começar a discutir o problema da automação na educação, sabe por quê? Porque eu sei como se faz, nunca fiz e não vou fazer, porque dá muito mais trabalho, inclusive, do que preparar uma aula. Mas eu sei como se faz, eu conheço as ferramentas, conheço os princípios, sei que essa tecnologia já existe. E essa tecnologia já existe. Só que dá muito mais trabalho de preparar uma aula. Mas eu sei como fazer um robô que fala com a minha voz, com a minha cara, que dá uma aula e que não vai ser uma aula maluca, porque eu que vou treinar ele, né? Nos textos que eu quiser, que vai fazer jogos pedagógicos, que vai responder perguntas, entendendo? Que eu sou um cara assim, que não sou da computação, sou professor de história, filho de um farmacêutico do Partenon, entendendo? Se eu sei como faz isso, imagina... Vocês realmente acham que não tem ninguém aí já pensando nisso? Essas empresas de educação privada, né? Essas coisas aí. Tem os amigos da Tabata Amaral, né? Esse pessoal aí, Lima, né? Esses caras aí. Será que eles não estão pensando nisso já? Porque olha só. Vai ser muito pior do que um ser humano dando aula. Sim, com certeza. Não tem nenhuma dúvida disso. Ainda mais no início. Depois vai ficar um pouco melhor, mas ainda mais no início. No início vai ser uma tragédia. Só que é o seguinte. Se isso é óbvio, que vai ser muito pior do que um ser humano dando aula... Então essa não é a pergunta mais interessante. A pergunta mais interessante é, vocês que me escutam acham mesmo que os empresários aí do ramo da educação privada não vão se sentir minimamente seduzidos com 2 grandes oportunidades? Primeiro, botar um monte de gente pra rua, coisa que eles já vêm fazendo desde a pandemia, quando a gente teve estudantes aqui da UFS que ganharam um bom dinheiro para um doutorando, uma doutoranda, né, para ganhar R$5.000 para gravar 10 aulas. Mas deviam ganhar isso todo mês, só ganharam uma vez. Então lá, repetindo ad nauseam a aula que eles deram, é o que elas deram. Isso é o primeiro ponto, emitir um monte de gente. Segundo ponto, controlar completamente os vetores da informação. O que significa isso, gente? Significa o seguinte, o seu colégio aí é um colégio progressista? Toma essa aí a Paulo Freire. O seu colégio aí é um colégio cristão? Toma aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o seu professor. Mas o meu colégio é conservador. Toma aqui, a moral, os bons costumes, a família. Toma esse professor aí. Esse colégio aqui é mais X ou Y. Você não tá entendendo? Para não falar de homeschooling. Então, olha, eu acho que a gente tem que começar a fazer essa discussão, tem que se adiantar nela, porque, olha, se alguém como eu, que não vem da computação, não é particularmente inteligente, assim como muitas outras pessoas que trabalham com essas coisas são, né? Olha, gente, eu acho que a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa regulamentar esses sistemas, viu? Porque a União Europeia já fez, né? Assim como baniram lá esses sistemas de reconhecimento facial, jogando tudo pra cá, como sempre, né? O negócio não funciona lá, eles jogam lixo aqui. E eu acho isso muito, 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 muito preocupante. E o governo do estado de São Paulo anunciou um projeto piloto que integra a inteligência artificial à educação. Basicamente, a medida tem a ver com tecnologias como o ChatGPT, formulando conteúdos para o material digital a ser utilizado por professores dos últimos anos do ensino fundamental. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final. Eu sei que é um campo muito novo ainda, então normalmente eu peço para os convidados recomendarem livros,
mas eu imagino que seja um campo ainda muito novo, então, focando na história no caso, né? Então assim, ó, uns 3 textos de qualquer tipo, seja livro, artigo, enfim, que você recomenda para quem está começando, para ter um pontapé inicial, assim, o que é que você recomenda? Então, Iclis e pessoas que nos escutam, acho que o primeiro texto que eu recomendaria em português é o livro de Tarcísio Silva, Racismo Algorítmico. Não apenas porque ele traz ali uma explicação muito importante a respeito desse fenômeno, né? De como que, né, a rigor, no limite, cálculo diferencial produz a diferença, integrado numa crítica ao capitalismo e ao colonialismo, mas também porque ele explica de maneira muito agradável e resumida como é que funciona a IA. Né? Tudo isso que eu falei do simbólico, do subsimbólico, ele explica. Muitos autores, mas ele tem uma didática muito boa. E além disso, Tarcísio Silva é uma das pessoas que vem ali debatendo com muita seriedade o problema da regulamentação, né? Que eu acho que é um problema muito, muito sério, como eu já argumentei. Né? O segundo livro que eu recomendaria também em português é o livro Colonialismo Digital do Walter Lippold e do David Faustino, né? Que expande muitas das considerações do Tarcísio Silva, mas também faz uma análise mais abrangente, né? E inclusive com uma perspectiva mais histórica também. E depois, assim, olha, claro, esse é um livro sobre IA, assim, né? De maneira muito mais geral, e sobre o problema do digital. Mas aí a gente tem também pessoas no campo da história já praticando aquilo que a gente chama de história digital ou humanidades digitais, né? E aí eu recomendaria os trabalhos da nossa pioneira, dos dois nossos pioneiros, né? A Anita Lucchesi e também o Alisson Rota, né? E também recomendo os artigos do Thiago Nicodemo, que é o diretor do Arquivo Público de São Paulo, é colega nosso, é historiador, e é uma pessoa que vem nos atentando uma coisa muito importante, que eu deixei de falar agora, de que dados são uma questão de soberania nacional. Dados valem muito dinheiro hoje, dados dizem respeito à nossa vida hoje em dia, e como as decisões são tomadas hoje em dia são todas baseadas em dados. E é lamentável que o governo que eu tenho ajudado a eleger, o governo Lula, ainda não entendeu isso, né? E quem entendeu isso foi o governo Bolsonaro antes. A gente pode ver isso com o Tarcísio em São Paulo. Claro que eles vão praticar isso do jeito que eu não esperaria, né? Ou seja, eu não gostaria que praticassem, né? Que é o capitalismo de vigilância, o colonialismo digital, né? O controle dos vetores da informação. Mas eu acho isso muito importante de ser dito, né? Como diz o Thiago Nicodemo, também recomendo os trabalhos e as palestras dele. E por final, né? Eu sabe que eu gosto de coisas ousadas, né? Então eu deixo como recomendação também o trabalho da Mackenzie Wark, O Capital Está Morto, que é um texto muito imaginativo. Porque eu acredito que precisamos de imaginação para compreender um mundo em constante mudança, um mundo sem precedentes. Então é isso. Rodrigo, alguma consideração final? Olha, eu gostaria de dizer de novo que o grande problema da IA não é que as máquinas vão acordar e nos dominar e blá blá blá. Isso é papo do Elon Musk, certo? O grande problema da IA, ele é duplo, ele é político e cultural, né? Político, econômico e cultural. Primeiro, o alinhamento cultural dos sistemas, que podem reproduzir preconceitos e praticar coisas como o racismo algorítmico, ou racialização algorítmica, como prefere o Walter Lippold. E o segundo é o controle completo dos vetores da informação, né? Isso que acho... Mackenzie Wark chama de um novo modo de produção. Se é um novo modo de produção, não sei, essa é a discussão, mas essa é a provocação dela. O fato é que essa acumulação primitiva de dados é uma marca do capitalismo tardio. E esses são os dois grandes problemas da IA. Não é que a IA não se preocupe, a IA não vai acordar e escravizar todo mundo, mas as Big Techs talvez façam isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de que as leituras recomendadas aqui estarão no post desse episódio no nosso site historiafm.com e claro, não se esqueçam de colaborar com o nosso projeto em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.